Oi, eu sou o Charles da NCAP. A história começa com nosso protagonista, Koji, olhando quanto ganhou hoje. Ele diz que não está nada mal, mas se distrai ao ouvir um grito. Perto dali, dois aldeões de nível 1 estão sendo atacados por um slime de nível 3. As vidas deles estão em perigo, mas Koji usa uma moeda para obliterar o monstro. Os aldeões não conseguem acreditar no poder de Koji, e ele o surpreende ainda mais. Ele pede para o garoto estender a mão e lhe dá o dinheiro que ganhou. Koji explica que você pode ganhar 100 bronze derrotando um slime. Infelizmente, o garoto aponta que os monstros são fortes e assustadores, então ele nunca conseguiria derrotar um sozinho. Koji simplesmente os deixa, mas o garoto se pergunta se Koji é um herói. Koji mostra sua tela de status e eles ficam chocados com o que veem. Acontece que ele é um aldeão comum como eles, mas seu nível é insano, 999. Eles nunca ouviram de um nível tão alto, e Koji simplesmente vai embora. Koji vive em uma pequena nação insular chamada Rexaldria, que é formalmente conhecida como Japão. Desde que os monstros apareceram nesta terra, as pessoas recebem papéis ao nascer. Alguns têm talentos especiais como guerreiro, monge, sacerdote, mago, comerciante, feiticeiro. Outros têm poderes excepcionais como sábio, herói e rei. No entanto, o mais comum de todos são os aldeões sem poder. A maioria dos aldeões fica entre os níveis 1 e 10 e não tem chance contra os monstros. Portanto, eles só conseguem viver como agricultores ou estalajadeiros. Em outro lugar, uma garota corre para a caverna antiga. Ela está determinada porque uma lendária espada sagrada está lá dentro. De volta à cidade Valmont, nosso herói caminha por um mercado. Dois aventureiros estão por perto e dizem que essa é a chance deles. 80% do mundo foi dominado por monstros e eles estão prestes a começar sua jornada para salvá-lo. A garota chamada Carl se vira para o cara chamado Rex e pergunta se ele está pronto para acompanhá-la. Rex declara que essa era a missão confiada a ele, então ele está pronto. Enquanto isso, Koji chega à guilda de segurança pública após completar algumas missões. Sua recompensa por completá-las é 5 ouro, e todos na guilda ficam chocados. É muito dinheiro, então todos se perguntam quantos monstros Koji derrotou. Ele fez tudo sozinho, então eles questionam quem é esse cara. Antes de Koji sair, ele para olhar um quadro com todos os itens disponíveis para compra. Há um item misterioso e seu preço é 10.000 ouro. Koji está ansioso para ver o que é, e diz que só precisa de mais 4.520 ouro. Depois disso, ele vai procurar uma nova missão. Os outros aventureiros estão chocados, porque todas as novas missões de caça a monstros são loucas demais para eles. Elas são extremamente perigosas, então dizem que os idiotas da capital estão tentando acabar com suas vidas. No entanto, admitem que se você completar uma dessas missões, pode ganhar uma fortuna. Koji nota uma missão para entrar na caverna antiga, que recompensa 1 ouro por caçar 30 demônios azuis. Ele fica muito animado porque agora sabe como passará a tarde. Do lado de fora, vemos Rex reunindo uma multidão para fazer um discurso. Ele pergunta a todos por que a capital deve continuar emitindo missões e por que as pessoas devem contratar mercenários só para viajar de cidade em cidade. Ele explica que é por causa dos monstros. Ele diz que são os demônios que emitem o mana que cria os monstros, e todos concordam com ele. Rex declara que os inimigos da humanidade são o mal absoluto dos demônios, e o rei demônio que os governa. Se não derrotarem o rei demônio responsável por tudo isso, o mundo nunca terá paz. Rex se apresenta como o herói, e revela que não está recrutando. Ele se pergunta quem aqui tem fé em suas habilidades e está disposto a lutar ao seu lado. Rex e Crawl mostram suas telas de status e todos ficam impressionados. Rex é um herói, e Crawl é um sábio. Vários aventureiros se oferecem para se juntar a eles e gritam suas credenciais. Um cara até lutou contra monstros a vida toda nos últimos 25 anos. Ele é um guerreiro nível 86, mas todos ficam chocados quando Rex diz que ele não está qualificado. Rex explica que não se importa com a vida de nenhum deles e tem apenas uma condição para entrar em seu grupo. Ele diz que a pessoa terá que contribuir pelo menos tanto quanto ele. Rex revela que é nível 90, e todos ficam atônitos.
O nível de Carl é 42, então o outro cara aponta que é menos da metade do dele. Rex explica que Carl é uma sábia e que ela se tornará uma excelente suporte. Além disso, ela também é a princesa deste país. Ela é filha do rei Simon, que aceitou seu destino como sábia e a treinou a vida toda. Rex declara que se a filha do rei puder derrotar o rei demônio, isso estabilizará ainda mais o mundo. Um sacerdote nível 80 tem certeza de que pode ser útil, mas Rex o rejeita também. Ele diz que o cara é muito velho e não pode ter alguém se deteriorando se a jornada for longa. Um sacerdote nível 72 se apresenta e diz que tem apenas 20 anos. Rex o recusa também, porque não consegue imaginar que ele ficará mais forte no futuro. Nesse momento, uma garota chamada Tina Bills se apresenta. Ela é uma sacerdotisa de 16 anos e está no nível 50. Rex diz que ficaria feliz em tê-la, porque ela tem um futuro brilhante pela frente. Koji observa de perto e percebe exatamente o que está acontecendo. Rex está em uma jornada de harém com o prestígio de derrotar o Rei Demônio. Rex anuncia que aceitará mais um recruta e se pergunta se alguém mais quer se juntar. Seu último membro se apresenta, e Koji se cansa de assistir a esse espetáculo. Ele vai para a caverna antiga e diz que completará a missão antes do sol se pôr. Ele está ansioso para terminar e poder comer sushi no jantar. Dentro da caverna, Koji fica empolgado ao encontrar o primeiro diabo azul. A besta nível 93 solta um rugido aterrorizante, mas Koji apenas a soca no rosto e a destrói. Ele coleta seus 34 e a página da missão se atualiza automaticamente. Faltam 29, então Koji vai ao trabalho. Ele elimina mais alguns e percebe que um deles lhe dá um item raro. É a chifre do diabo azul, e Koji se surpreende ao ver que vale muito dinheiro. Não parece tão valioso, então ele se pergunta por que é assim. Koji continua sua missão, pois ainda faltam 15 diabos azuis. Nesse momento, ele nota que o herói e seu grupo também estão ali. Rex elimina um diabo azul e todas as garotas elogiam seu poder. Tina achou que ouviu alguém se aproximando, mas Rex tem certeza de que era apenas um monstro. Ele presume que o monstro ficou com medo e fugiu, e Koji fica aliviado por não terem notado sua presença. Ele não quer interagir com eles, então sai de lá. Carl quer continuar avançando, então Parna aponta que a princesa está ficando muito ansiosa. Carl rapidamente observa que, neste momento, ela é uma sábia, e não uma princesa. Aqui todos são iguais, então podem chamá-la pelo nome. As garotas se dão apelidos, deixando claro que estão se dando bem. Parna pergunta a Rex por que vieram primeiro a este calabouço, se o castelo do Rei Demônio está na direção oposta. Rex revela que há uma câmara secreta aqui que apenas a família real conhece. Ele mostra que existem brasões escondidos pelo calabouço e diz que é preciso segui-los para chegar à câmara. Claro, Parna se pergunta o que encontrarão lá dentro. Rex revela que há uma espada sagrada lendária que só um herói de nível 90 ou superior poderá equipar. As garotas ficam atônitas, e Rex continua dizendo que é a arma definitiva que nenhum herói anterior jamais usou. Parna se pergunta por que a família real guardou uma arma tão poderosa só para si. Se a emprestassem a alguém, o Rei Demônio poderia ter sido eliminado há muito tempo. Rex aponta que não há garantia de que um herói derrotaria o Rei Demônio mesmo com a arma. Por isso, a mantiveram neste calabouço, caso um herói nascesse da linha real. Eles só poderiam confiar a alguém da família. Então Tina se pergunta como Rex sabe disso. Rex lembra que Carl é a princesa, e o rei não queria que a vida dela acabasse. Quando Rex contou a ele sobre a festa que estava formando, o rei alegremente falou sobre a espada. Rex diz que a combinação de um herói, uma sábia e uma espada sagrada lendária garantirá a derrota do Rei Demônio. Tina fica impressionada com seu discurso e percebe que se juntaram a uma festa incrível. Parna concorda que a jornada à frente será definitivamente interessante. Nesse momento, vemos que a garota de cabelo vermelho tem chifres na parte de trás da cabeça. Enquanto isso, Koji elimina mais alguns diabos azuis e coleta um total de 952 pratas. Ele só precisa derrotar mais 2, mas se pergunta por que há tantos nesta área. Outra besta tenta atacá-lo por trás, mas Koji a elimina. Normalmente levaria 1 hora inteira para eliminar 10 deles,
mas está sendo muito mais rápido porque há tantos. A garota de cabelo vermelho passa correndo por ele, e Koji tenta detê-la. Ele diz que não é seguro, mas fica surpreso quando a garota simplesmente corre por um monte de monstros. Koji os elimina e se pergunta por que não reconheceram a garota misteriosa. Perto dali, Rex defende-se de mais monstros, mas está exausto. Ele se pergunta por que há tantos, pois nunca é assim. Parna aponta que este calabouço pode ser perigoso sem pelo menos 4 aventureiros de nível 70 ou superior. Rex já sabe disso, mas mesmo assim, tantos monstros é algo anormal. Tina termina de curar Crawl, então vai ajudar Rex em seguida. Infelizmente, ela está quase sem mana, então admite que ainda tem um longo caminho pela frente. Diferente dos outros, Parna não se machucou, então Tina diz que ela é incrível. Parna concede que é apenas uma maga, mas tem muita experiência em calabouços e em lutar sozinha. Cal então pede desculpas a Rex porque sente que está o atrapalhando. Rex diz para ela não se preocupar, pois ela está dando o seu melhor. Além disso, eles já chegaram ao destino. O local de descanso da espada sagrada lendária está logo à frente. Eles entram na sala e ficam chocados ao descobrir que alguém já está lá. Rex exige saber quem ela é, e Crow consegue sentir uma mana excepcional emanando da garota. Isso deixa claro para todos que ela é na verdade um demônio, e a garota se cobre. Rex conclui que ela deve ter algo a ver com a razão de haver tantos monstros por aqui. Ele rapidamente se distrai ao notar que a espada sagrada sumiu e se pergunta o que a garota fez com ela. A garota diz que não fez nada e que não pegou a espada. Rex não acredita nela e declara que os demônios são seus inimigos. Ele não vai ter piedade só porque ela é uma criança, e diz que não tem escolha. Ele começa o ataque, e todos do seu grupo se juntam. A garota está completamente indefesa, e se prepara para o fim. O ataque deles acerta, mas todos ficam chocados ao ver que alguém bloqueou. Koji parou o golpe poderoso com a mão nua, e diz que atacar uma criança é algo bem baixo. Rex se pergunta quem ele é, e exige saber se ele está com a demoníaca. Koji simplesmente diz que é apenas um aldeão que estava passando. Todos ficam atordoados, pois não existe aldeão no mundo que consiga bloquear o ataque deles. Rex tem certeza de que ele usou algum item, mas não é o caso. Koji explica que ele apenas agarrou o ataque com a mão nua e o esmagou. Rex diz que isso é impossível, pois aldeões não têm esse tipo de poder. Ele tem certeza de que Koji está mentindo, então Koji lhe mostra sua tela de status. O grupo fica atônito, mas está claro que Koji está dizendo a verdade. Carl exige saber por que ele está protegendo a garota, e ela aponta que é uma demoníaca. Koji rapidamente diz que os chifres dela são apenas um acessório de cabelo. Ele também diz que a garota é sua irmã mais nova, e todos ficam chocados. Koji explica que eles aceitaram essa missão juntos, e já tem um monte de chifres de demônio azuis. Tina conclui que os chifres são a razão de tanta mana poderosa. Koji diz que ela está certa e mostra que completaram a missão. Rex concorda em aceitar a história deles, mas ainda exige saber por que a garota estava nesta sala. O que ele mais quer saber é o que aconteceu com a espada. Koji está confuso e olha para o manto atrás dele. Ele pede desculpas a todos enquanto se lembra do que aconteceu e diz que apenas a levou com ele. Todos ficam atordoados e exigem uma explicação. Koji revela que na verdade veio a esta caverna há muito tempo. Ele encontrou esta sala e achou a espada. Não pensou muito e a vendeu a um comerciante no mercado. Ele se pergunta se era importante, então Rex explica que é a espada geracional da família real. Rex está furioso, mas Koji diz que não tinha ideia de que era tão especial. Ele pede desculpas, mas Rex aponta que ainda não sabe quão grave é a situação. Ele diz que a espada sagrada estava imbuída com a mana dos antigos sábios. Apenas alguém com o papel de herói deveria conseguir desenfundá-la. Koji está relaxado como sempre e admite que era bem pesada. Retirá-la não foi tão fácil, mas ele conseguiu. Rex realmente acha que ele está mentindo agora, pois um aldeão nunca conseguiria. Koji já ouviu o suficiente, então se aproxima do manto. Todos então assistem em descrença enquanto Koji levanta todo o manto com as mãos nuas. Essa é toda a prova que precisam. Então o chocado Rex se pergunta, qual é o nível de Koji? Koji revela que está no nível 999, e todos ficam sem palavras. Eles nunca viram ninguém como Koji.
e Rex só pode se perguntar o que ele fez para alcançar esse nível. Koji não tem certeza e apenas assume que chegou a esse nível lutando contra monstros todos os dias. Rex aponta que ele também tem feito isso, e não está nem perto do mesmo nível. Ele diria até que já derrotou mais monstros do que qualquer um no mundo. Crow interrompe a discussão para apontar que a espada era propriedade da família real. Koji pegá-la e vendê-la significa que ele roubou o tesouro da família dela. Koji não pode negar, então se pergunta se pode pagar por isso. Crow explica que a espada foi criada para derrotar o Rei Demônio. É absolutamente inestimável e insubstituível. Koji se pergunta o que mais pode fazer, e Crow diz que ele pode se juntar ao grupo e ajudar a derrotar o Rei Demônio. Koji surpreende a todos ao recusar essa opção. Se esse não é o objetivo de Koji, Rex só pode se perguntar qual é o propósito da vida dele. Ele tem certeza de que alguém como ele poderia derrotar o Rei Demônio sozinho. Koji simplesmente diz que sua vida não tem propósito. Ele só está ganhando dinheiro para sobreviver como todo mundo. Não está interessado em caçar o Rei Demônio. Crow fica atordoada e se pergunta se ele não quer ajudar as pessoas que estão sofrendo. Ela também aponta que há muitas riquezas e glória a serem conquistadas. Quanto às pessoas que sofrem, ele ajuda quem encontra. Nada disso é suficiente para convencê-lo. Então Crow oferece se tornar sua esposa assim que o Rei Demônio for derrotado. Crow faz uma última tentativa, dizendo que ele poderia alcançar algo que ninguém jamais conseguiu. Koji recusa mais uma vez e diz que não vê derrotar o Rei Demônio como uma conquista. Ele diz a Rex que ainda não entende como o mundo funciona. Isso é um aviso claro para o herói. E Koji simplesmente vai embora. Do lado de fora, a garota de cabelo vermelho revela que está procurando alguém como Koji. Ela precisa da ajuda dele e diz que precisa se casar. Claro, Koji aponta que ela é muito jovem e teria que esperar 100 milhões de anos. Ele tenta ir embora, mas a garota o impede. Koji muda de assunto e pergunta por que ela queria a espada sagrada. A garota revela que seu pai está muito doente. Ela achava que se um herói pegasse a espada sagrada, isso acabaria com a vida do pai. Koji fica um pouco confuso, mas entende que enquanto um herói não tiver a espada, o pai dela pode viver. Isso, claro, o faz se perguntar quem é o pai dela. A garota hesita em responder, mas acaba revelando que seu pai é o Rei Demônio. Ele está realmente doente agora e não consegue sair da cama há mais de um ano. A garota fica surpresa porque Koji parece conhecer seu pai pessoalmente. Koji não dá detalhes e apenas diz que já se encontraram algumas vezes. A garota assume que é por isso que ele recusou a oferta do herói para ajudar a eliminá-lo. Koji diz que não é o caso e que só recusou porque não adiantaria muito. O mana produzido pelos chifres demoníacos cria monstros que atacam humanos. Demônios não precisam fazer nada para que os humanos os odeiem, e nada mudará isso. A garota se recusa a acreditar nisso e diz que busca coexistência. Ela quer provar a todos que demônios e humanos podem conviver. Ele aponta que não é culpa dela ter nascido com chifres, pois ela só nasceu uma demônio. Infelizmente, ela é odiada pelos humanos por causa disso, e é assim que o mundo funciona. Ela se pergunta por que Koji não quer eliminar os demônios, e ele diz que é só burrice. Ele sai mais uma vez, mas a garota o segue. De volta, Tina está furiosa com Koji. O grupo do herói não sabe o que fazer agora, e se pergunta se devem tentar caçar um rei demônio sem a espada secreta. Eles terão que refazer seu plano, mas algo está incomodando Rex. Ele não consegue parar de pensar no aviso que Koji lhe deu. Ele disse que não entende como o mundo funciona, e Rex não sabe o que isso significa. Os outros se perguntam se Koji pode ter alguma informação crucial, mas Rex não sabe. Tudo o que ele sabe é que precisa ficar muito mais forte do que aquele aldeão e mais forte do que qualquer um. De volta ao nosso herói, ele se pergunta por quanto tempo a garota planeja segui-lo. Ela sai de seu esconderijo e revela que tem um pedido. Koji a lembra que já recusou sua proposta, mas não é isso. Em vez disso, a garota diz que só quer que ele compre algo para ela. É um remédio chamado Poção da Bênção do Espírito. Ela ouviu que vendem isso na área, e até tem 500 pratas para comprar. Infelizmente, Koji aponta que a Poção da Bênção do Espírito custa 10 ouros. A garota está sem sorte, então Koji diz para ela voltar para casa. Ela se recusa
e pede que ele lhe empreste um pouco de dinheiro. Ela quer salvar a vida do pai, que está em mais perigo do que nunca. Os humanos estão vindo atrás dele, e se a vida dele acabar, os humanos irão atrás de todos os demônios. Koji aponta que salvá-lo agora não vai impedir os humanos de mirarem nele. Ele diz que eles acabarão pegando o rei demônio, e a garota fica horrorizada ao ouvir isso. Koji se pergunta se ela odeia humanos, mas ela aponta que odiá-los não vai resolver nada. Koji fica surpreso porque não sabia que havia demônios que se sentiam assim. A garota diz que está feliz por ter conhecido Koji, pois seu pai disse para ela ter fé que pessoas como ele existem. Koji admite que está na minoria quando se trata de gostar de demônios. A garota garante que, se não for agora, ela encontrará uma maneira de humanos e demônios coexistirem. Ela se recusa a desistir de unir todos. Koji fica impressionado, então ele dá algo à garota. Ele diz que vai comprar a poção, mas ela terá que acompanhá-lo. A garota não sabe se isso é uma boa ideia, pois só trará problemas para ele. A mana dos chifres dela será muito óbvia e causará problemas. Koji aponta que os chifres dela não estão emitindo nada agora, e a garota fica chocada ao ver que ele está certo. Ela se pergunta o que ele fez, então Koji explica que cobriu os chifres dela com um pano especial. O pano converte mana em outra coisa, então ninguém saberá que ela é uma demônio. A garota se pergunta como ele fez esse pano, então Koji explica. Existe algo chamado bloco de geração que absorve mana e gera monstros. Se você quebrá-lo no momento em que ele gera, você consegue materiais. É assim que ele conseguiu o pano, e a garota diz que parece que foi feito só para chifres de demônios. Ela se pergunta por que ele tem algo assim, mas Koji não responde. Ele só quer saber o nome dela, então ela se apresenta como Alice. Ela diz que é um prazer conhecê-lo, e sua jornada começa. Eles eventualmente chegam à cidade, e Alice fica maravilhada com a beleza dela. É a primeira vez dela na cidade, então um comerciante dá uma maçã de graça. O mercado está muito movimentado, e Alice se pergunta quanto vale a maçã. Koji diz que é cerca de 150 bronze, e 1000 bronze é o suficiente para um jantar decente. 10.000 bronze valem 1 prata, e 10.000 prata valem 1 ouro. 1 ouro é muito dinheiro, e dá até para comprar uma casa. Porém, se você quiser uma mais chique, como as dos nobres, precisa de pelo menos 50 ouro. Alice fica chocada porque isso significa que a poção de bênção do espírito vai custar muito dinheiro. Koji explica que, além de usos medicinais, a poção combate o envelhecimento e rugas. É um tesouro que os nobres usam uma vez por ano, se tiverem sorte. Alice percebe agora que foi tola em pensar que poderia comprá-la por 500 prata. Ela se pergunta se é mesmo certo Koji pagar tanto por isso. E ele se pergunta se ela está tendo dúvidas. Ele brinca que talvez o rei demônio tenha que pagar de volta. Alice tem certeza de que seu pai vai pagar, pois ele tem muitas joias em seu castelo. Koji concorda em pegar o equivalente a 15 ouro, mas Alice aponta que isso é 5 a mais do que custou a poção. Koji explica que os 5 extras são para levar Alice de volta ao castelo. Alice comemora porque não sabia que ele também a deixaria. Mais tarde, Koji diz para ela esperar em uma estalagem enquanto vai comprar a poção e recrutar um amigo. Eles vão precisar de mais uma pessoa para a jornada, alguém que proteja Alice enquanto ele luta. Aventureiros podem tentar atacar Alice novamente, então eles precisam estar preparados. Koji se despede e diz para Alice não deixar ninguém entrar no quarto. Em outro lugar, vemos um homem misterioso montado em um monstro. Ele parece ameaçador e diz aos humanos para tremerem de medo. De volta com Alice, ela concorda com Koji sobre os demônios serem inimigos da humanidade. Ela percebe agora que estava sendo ingênua. Nesse momento, ela ouve a voz de Koji na porta, então vai abrir. Acaba sendo outra pessoa, e Alice fica aterrorizada. Ela desmaia, mas vemos que é o amigo de Koji. Koji dá a Alice uma faixa para cobrir os chifres e a apresenta a Takako. Takako então revela que é um monge de nível 124. Koji contou tudo para ele, então ele promete proteger a Alice a qualquer custo. Koji diz para ela não se preocupar, pois Takako concordou em ajudar, mesmo sabendo que ela é uma demônio. Takako admite que houve um tempo em que ele também achava que todos os demônios deveriam ser mortos. Porém, um dia, um demônio salvou sua vida quando ele estava prestes a morrer.
Ele percebeu que humanos e demônios não são tão diferentes e abandonou a vida de aventureiro. Takako abriu um bar e está furioso porque Koji não aparece há algum tempo. Alice se desculpa por ter desmaiado antes, mas Takako não se ofende. Ele sabe que Alice estava viajando há um tempo, então diz que há uma fonte termal próxima que ela pode usar para relaxar. Ninguém vai lá, então não notariam uma demônio. Koji diz a Alice para não se preocupar, pois Takako na verdade era uma mulher. Ele explica que ela destruiu todos os seus atributos femininos e os trocou por músculos enormes. Takako avisa Koji para ter cuidado com as palavras e o chuta no pescoço. No caminho para a fonte, Alice comenta que Takako é realmente forte. Koji é nível 999, mas Takako conseguiu machucá-lo bastante. Takako explica que isso acontece porque Koji é um aldeão. Um monge como ela tem 3 vezes a força de um aldeão no mesmo nível. Os monges também são especialistas em combate corpo a corpo e a cada 100 níveis ganham uma habilidade especial. Porém, Takako admite que em uma luta real, ela não teria chance contra Koji. Takako explica que Koji é simplesmente excepcional. No final, Koji pensa sobre seu passado e como algo terrível aconteceu com sua família. Alice se pergunta como Koji ficou tão forte e Takako diz que ele lutou muito. Para subir de nível neste mundo, você precisa ganhar pontos de experiência derrotando monstros de nível superior. Alice sabe disso, mas não consegue imaginar como alguém chega ao nível 999. Até onde ela sabe, não há monstros acima do nível 500. Takako fica mais surpresa porque nem sabia que havia monstros tão fortes. Ela se pergunta se Alice está preocupada com alguém alcançando um nível alto e acabando com a vida de seu pai. Ela diz a Alice para não se preocupar, pois ninguém além de Koji pode fazer isso. O que torna Koji tão especial é que ele não possui algo precioso para todo ser vivo. Alice se pergunta o que é, mas Takako diz que ela vai descobrir em breve. Nesse momento, o chão começa a tremer e monstros começam a cair do céu. Um cai bem na frente de Koji, e o cara no comando faz um anúncio. Ele diz que isso é uma declaração de guerra. Ele anuncia que o Rei Demônio começou seu ataque aliado à humanidade, e todos estarão sob seu controle. Alice fica atônita, porque isso é definitivamente o exército do Senhor dos Demônios. Os monstros começam a aterrorizar toda a cidade, e Alice fica horrorizada. Humanos e demônios nunca poderão trabalhar juntos se coisas assim continuarem acontecendo. Enquanto isso, Koji agarra um dos monstros e o lança para o céu. Ele fica muito ansioso ao perceber que alguém vai ficar com todo o dinheiro por derrotar esses monstros. Ele não quer perder tempo e começa a lançar ainda mais deles para o ar. O inimigo fica chocado ao ver isso e se pergunta se um herói está fazendo isso. Alice também fica surpresa, e Takako diz que só Koji é capaz de fazer algo assim. Enquanto isso, Koji pega um pouco do dinheiro dos monstros derrotados e as garotas correm em sua direção. Elas têm que parar ao ver Rex e seu grupo. Alice tem medo deles e explica que Koji teve que protegê-la deles. Rex anuncia a todos os aldeões que monstros estão caindo do céu. Ele diz que a melhor defesa é um bom ataque, e pede a todos que admirem sua habilidade com a espada. Ele usa seu ataque de onda de ferro e manda um raio para o céu para destruir um monstro. Todos os aventureiros da cidade ficam impressionados, mas seus companheiros desejam que ele não anuncie o nome de cada ataque. Parna lembra a todos que esta é uma cidade de aventureiros, então todos devem lutar. Eles precisam repelir o exército do Rei Demônio, e todos concordam em se juntar a eles. Rex diz para seguirem seu exemplo e lança outro ataque. Surpreendentemente, é parado por alguém que jogou outro monstro para bloquear o caminho. Era Koji, então os heróis se perguntam se ele está tentando mostrar seu poder incrível. Eles até começam a temer que Koji possa estar trabalhando para o Rei Demônio. Koji diz que não é o caso, e que achou que estavam exagerando. Um ataque total parece uma boa ideia, mas eles estão dentro de uma cidade. Seria aceitável se pudessem eliminar todos os inimigos com um golpe, mas seria um grande problema se todos os monstros caíssem de uma vez. O que também preocupa é o que acontecerá se os aventureiros errarem seus alvos com suas armas perigosas. Tudo isso pode atingir pessoas inocentes no chão. Koji avalia o plano deles e dá nota 3 de 10. Ele repreende Crawl, mas ela nunca teve um homem batendo na cabeça dela.
As outras garotas chegam, e Koji fica feliz em vê-las bem. Parna percebe que Koji estava jogando aqueles monstros com as próprias mãos. Então se pergunta se ele não pode usar magia. Alice também fica surpresa ao ouvir isso, mas Koji a tranquiliza. O inimigo anuncia que o exército do Rei Demônio é vasto e poderoso, então ninguém pode resistir a eles. Koji se pergunta se Alice sabe quem é, e ela diz que pode ser alguém chamado Meno. A família dele serve ao pai dela há gerações. Parna diz a Koji que eles devem fazer uma demonstração de poder para o exército do Rei Demônio. O Rei Demônio não sabe o que eles podem fazer, então devem mostrar a ele os erros de seu caminho. Isso também ajudará a prevenir ataques futuros. Koji diz que ela é esperta o suficiente para perceber isso, mas não notou outra coisa. Para ele, está claro que os demônios provavelmente estão fazendo ataques em todo o mundo. Eles provavelmente estão fazendo isso para descobrir quais cidades devem invadir. Isso significa que seria melhor não revelarem suas intenções. Ele choca a todos ao dizer que lutar contra o inimigo não é a única opção. A primeira coisa que devem fazer é descobrir o que eles querem, ou podem perder informações cruciais. Koji diz a Kakako para se preparar, pois vão falar com o comandante dos demônios. Todos ficam atônitos porque ele acaba de voar para o céu para se comunicar com os demônios. Tudo isso parece imprudente para eles, mas Kakako apenas diz para deixarem com ela. Kakako segue Koji e o impulsiona no ar. Isso o lança a uma velocidade insana e ele passa voando por Minao. Manao se pergunta o que está acontecendo nesta cidade maluca, e Koji pousa atrás dele. Manao exige saber quem ele é, então Koji simplesmente diz que é apenas um aldeão passando. Manao se pergunta como Koji chegou aqui, e nosso herói explica que alguém com muita força o ajudou. Minao está angustiado, então ataca Koji, mas não consegue fazer muito. Nosso herói diz para ele se acalmar, e Minao fica chocado porque não conseguiu nem arranhá-lo. Ele tem certeza de que Koji deve ser um herói, mas Koji reafirma que é apenas um aldeão. Ele mostra a Manao sua tela de status, e Manao perde a cabeça. Ele vê que Koji está no nível 999, mas isso deveria ser impossível para um humano. Minao rapidamente percebe o quão perigoso Koji é, então declara que deve eliminá-lo agora. Koji diz calmamente para ele relaxar, porque não tem intenção de matar o Rei Demônio. Ele revela que é amigo do Rei Demônio e de sua filha Alice. Manao fica surpreso, pois Koji conhece Alice, mas não demonstra. Em vez disso, ele apenas finge não saber do que Koji está falando. Koji diz que a situação é bem simples, porque na verdade ele tem Alice sob seus cuidados lá embaixo. Minao se assusta novamente, pois acha que Koji está afirmando estar do lado dos demônios. Koji diz que na verdade não está do lado deles, mas também não é seu inimigo. Nesse caso, Minao só pode se perguntar por que ele veio até aqui. Koji explica que só tinha uma pequena pergunta e perguntou por que o Rei Demônio ordenou essa invasão. Minao diz que é uma pergunta absurda e se pergunta por que Koji perguntaria isso. Koji finalmente fica muito sério ao explicar que Alice lhe disse que o Rei Demônio estava realmente doente. Minao nega e diz que o Rei Demônio está em perfeita forma. Koji questiona isso e se pergunta se o Rei Demônio realmente deu essa ordem diretamente a Minao. Se ele deu, então Koji declara que não terá escolha a não ser agir. Manao tem certeza de que foi uma ordem direta, mas então se lembra do que realmente aconteceu. O Rei Demônio estava na sala quando a ordem foi dada, mas não foi ele quem deu. Foi seu braço direito, mas Manao observa que o rei parecia bem. Ele não falou, mas parecia saudável. Koji diz que o Senhor Demônio poderia ter sido manipulado, mas Manao se ofende. Nosso herói não quis ofender, apenas alertou contra suposições. Manao percebe que precisa voltar ao castelo imediatamente, mas Koji pede que ele espere um segundo. Koji começa a eliminar as bestas voadoras, e Minao se pergunta o que ele está fazendo. Moedas caem do céu enquanto Koji explica que quer fazer um dinheiro antes de ir. Koji então voa de besta em besta, derrubando todas. O herói observa de baixo e não acredita que Koji está eliminando todo o bando de corvos do inferno sozinho. Parna acha que ele está louco ao se perguntar que tipo de pessoa se aproxima de um comandante demônio. Alice está preocupada com Koji, mas Takako a tranquiliza. Enquanto isso, Tina está ajudando os feridos e pede para os outros a ajudarem. Minao novamente se pergunta o que Koji está fazendo.
apontando que ele precisa voltar ao castelo. Koji diz para ele se acalmar, pois provavelmente não é seguro voltar agora. Se o Rei Demônio está sendo controlado, então quem está por trás disso provavelmente vê Minao como uma ameaça. Minao fica chocado com a análise de Koji, que explica o que realmente está fazendo. Ele está eliminando os monstros, porque seria melhor para Minao agir como se sua força tivesse sido eliminada. Vai parecer que ele foi derrotado, e assim poderá investigar o que realmente está acontecendo em segredo. Koji elimina o último corvo do inferno, mas era aquele em que estavam. Manao se pergunta o que ele estava pensando, mas Koji diz para não se preocupar. Ele diz que essa queda provavelmente não vai acabar com suas vidas, mas Manao não se sente reassurado e grita por sua vida. Um pouco depois, Manao recupera a consciência após a queda. Ele não consegue acreditar que Koji sobreviveu e o chama de monstro. Koji pega casualmente a capa de Manao e diz que é perfeita para carregar todo o seu dinheiro. Ele pergunta, qual é o nome de Manao, que se apresenta. Diz que sua família serve ao Rei Demônio há gerações e que ele pessoalmente serve há 3 anos. Koji continua juntando suas moedas. Então Manao se pergunta por que Koji não o elimina. Nosso herói diz que é uma pergunta boba, pois não pode tirar a vida de alguém que se importa com seus amigos. Minao está incrédulo, pois não entende como um humano pode se importar com um demônio. Koji diz que esse pensamento também é bobo. Se não fosse pela mana que cria monstros, humanos e demônios, se entenderiam. Na verdade, são apenas os monstros que colocam humanos contra demônios. Então os demônios lutam contra os humanos porque estão apenas se defendendo. Isso gera ódio e Koji acha triste. Koji termina de juntar todo o seu dinheiro e diz que vai derrotar o restante da força de ataque de Manao. Então, amanhã de manhã, ele voltará a esta floresta com Alice. Assim, os 3 poderão voltar juntos ao castelo do Rei Demônio. Manao fica chocado novamente, pois não acredita que Koji arriscaria tudo só para voltar com eles. Ele observa que isso faria de Koji um inimigo tanto dos humanos quanto dos demônios. Koji simplesmente explica que fez uma promessa a Alice e quer ver essa situação por si mesmo. Koji carrega sua enorme quantidade de dinheiro ao sair e diz a Manao que o verá amanhã. Manao não consegue acreditar que o Rei Demônio e Alice têm um amigo humano, e por algum motivo, isso o faz sorrir. Na manhã seguinte, Alice agradece nosso herói por conversar com Manao. Koji diz que foi fácil, pois Manao é uma pessoa razoável. Koji diz que precisam discutir como vão para o castelo. O problema é que terão uma grande festa e não podem levar cavalos, pois eles têm medo de demônios. Eles não teriam medo da Alice, mas o Minao é outra história. Alice fica preocupada, mas Koji a tranquiliza, dizendo que tem um jeito de chegarem rápido. Koji vai se encontrar com alguns caras, mas eles são bem agressivos. Alice fica apavorada enquanto se perguntam o que um humano está fazendo ali. Um dos caras diz que não gosta de ser encarado por lixo, e lembram Koji que são seres superiores. Dizem a ele para ser grato por estarem dando atenção. Koji explica a Alice que esses caras são monstros chamados Senta. Eles geralmente são muito orgulhosos e pouco cooperativos. No entanto, há uma coisa estranha neles que os torna úteis. Vemos que esses caras estão presos a uma carruagem e o motorista manda eles se moverem. Koji explica que os Senta gostam de cobrar um pouco a mais, e isso faz com que puxem a carruagem. Eles se movem rapidamente, e é assim que chegarão ao castelo. Nossos heróis então vão para a floresta onde encontram Manao. Manao se desculpa porque não sabia que estava atacando uma cidade onde Alice estava. Ele se oferece para tirar a própria vida como punição, mas Alice diz para ele não se preocupar com isso. Manao então agradece a Koji por proteger Alice. Ele se assusta rapidamente com Takako. Então Alice explica que Takako também a está protegendo. Just e Rex e seu grupo saem de onde estavam escondidos. Eles suspeitavam que Koji estava trabalhando com o inimigo, e agora têm certeza porque ele está se encontrando com um demônio na floresta. Eles acusam Koji de ser um mentiroso e de mentir sobre toda a sua história. Também determinam que Alice não é sua irmã e que na verdade ela é um demônio. Eles não podem deixar Koji escapar e é aqui que sua vida vai acabar. Koji avalia calmamente a estratégia de esconderijo deles e dá uma nota 0 de 10. Ele dá um tapa na cabeça de Carl e diz que as pessoas ao redor
que são mais fortes, não os levarão longe. Rex ataca nosso herói e diz que não vieram aqui para uma de suas palestras. Koji desvia facilmente de todos os ataques, mas Rex continua atacando. Ele declara que um herói nunca desiste e deve sempre lutar contra o mal. Koji para a lâmina com uma mão, e Rex o chama de monstro. Parna explica que muitas pessoas se feriram no ataque de ontem, então não podem simplesmente deixar passar quem é responsável. Koji não discorda disso, então diz a Minao para pedir desculpas. Minao se recusa porque os demônios já suportaram essa dor centenas de vezes. Eles nunca receberam um pedido de desculpas de nenhum humano, então ele não vê por que deveria se desculpar. Rex não se importa com os demônios se ferindo porque diz que todos eles são maus. Todos que trabalham para eles também são, e é por isso que Koji tem que pagar. Koji se pergunta se Rex já pensou por que ele pensa assim. Ele aponta que Alice é um demônio, mas não é perigosa. Ele até revela que ela é a filha do rei demônio, e os heróis ficam atordoados. Koji observa que eles a deixaram ir outro dia porque ela não parecia uma ameaça. Koji admite que os demônios causam danos aos monstros que são gerados por seus chifres. É por isso que ele não vai impedi-los de matar o rei demônio. No entanto, além dos monstros, os demônios não são diferentes dos humanos. Alguns podem causar danos, mas nem todos são maus. É por isso que ele se recusa a deixar alguém machucar sua amiga. Koji mostra o quanto está bravo ao quebrar a espada do Rex. Tina diz que o Minao deve ser maligno, pois foi ele quem atacou a cidade. Koji imediatamente pede desculpas, mas Tina diz que pelo menos precisam prendê-lo. Koji não pode negar isso, mas pediu um tempo. Algo estranho está acontecendo no castelo do rei demônio, e Koji quer descobrir. Ele pediu para segurarem a prisão dele por um tempo, mas Carl quer saber do que ele está falando. Koji revela que o rei demônio quer paz com os humanos, então nunca ordenaria um ataque a uma cidade. Além disso, Alice diz que ele está muito doente todo esse tempo. Rex fica furioso e aponta que não há como Koji saber as intenções do rei demônio. Koji revela que já conheceu o rei demônio antes, e os heróis não conseguem acreditar. Nosso herói então questiona quando as forças do rei demônio atacaram a cidade antes. Os heróis percebem que não conseguem lembrar de isso ter acontecido uma única vez. Koji explica que o mana do rei demônio cria monstros, mas ele não os comanda necessariamente. Ele aponta que humanos e demônios estão apenas se defendendo de ameaças à vida deles. Ele pede aos heróis que não se deixem levar pelos preconceitos e pensem no que está acontecendo. Parna se recusa a acreditar que demônios não são inimigos, então ela lança um ataque. Ela avisa que há uma chance de que Koji tenha sido lavado cerebralmente e que não podem confiar nele. Koji percebe o que deve fazer, então ele e seus amigos fogem o mais rápido que podem. Ele admite a Alice que tentar fazer humanos e demônios coexistirem não é fácil. Alice concorda, mas aponta que Koji realmente conseguiu que eles ouvissem. Nossos heróis então vão ver o transporte que Koji conseguiu para eles. É a Senta, e eles estão mais uma vez muito cruéis. Eles dizem que humanos são inferiores ao lixo e não merecem estar na presença deles. Nossos heróis então embarcam na carroça e continuam sua jornada. De volta à floresta, Tina se pergunta onde Koji e seus amigos foram. Carl diz que se estão indo para o castelo do rei demônio, com certeza vão se encontrar com eles novamente. Rex pensa em como os monstros são uma ameaça aos humanos, e por isso, os demônios precisam ser eliminados. Rex não consegue entender como Koji pensa que demônios e humanos são iguais. Parna diz que precisam seguir em frente, mas Rex se pergunta por que ela não tem dúvidas como os outros. Parna se lembra de como um demônio tirou a vida de sua amiga mais próxima e diz a Rex que não tem motivos para ter dúvidas. De volta ao nosso herói, o grupo decide a melhor rota a seguir. Eles decidem que o caminho longo pela cidade será o melhor, pois não querem causar problemas com o mana do Manao. Manao se preocupa com o mana da Alice, mas ela diz para ele não se preocupar, pois Koji deu a ela algo para suprimir isso. Infelizmente, Koji só tem um desses, então Minao terá que ficar escondido o máximo possível. Eles então discutem sobre uma cidade ao longo do caminho chamada Salmária. Koji se pergunta se Minao também atacou essa cidade, e Minao confirma que sim. Zin, como na cidade Valmon, o objetivo era enviar uma mensagem,
Isso significa que a verdadeira invasão começará em breve, e o primeiro alvo será Salmaria. Isso é um grande problema, então nossos heróis vão para lá imediatamente. Koji explica que o plano deles é dizer aos guardas que estão indo à cidade vender chifres de demônio azul. Assim, eles podem usar os chifres para camuflar o mana do Manau e entrar na cidade. Quando chegam, o guarda os para, porque sente mana demoníaca. Minao se esconde na parte de trás da carroça, e Alice diz aos guardas que o mana vem dos chifres de demônio azul. Koji diz que tem vários deles e explica que Alice é sua irmã. Ela sempre quis ver Salmaria, então também estão lá para fazer turismo. O guarda acredita na história deles e diz que é um ótimo momento, pois hoje tem um desfile. Ele comenta que estão lidando com ataques do exército do Rei Demônio nos últimos dias, mas conseguiram repelir. Por isso, estão fazendo um desfile para celebrar e animar a todos para amanhã. Koji se pergunta o que vai acontecer amanhã, e o guarda revela algo chocante. Eles estão enviando uma grande força para caçar o exército do Rei Demônio. Dentro da carruagem, Alice fica maravilhada com o desfile, mas Koji se sente diferente. As pessoas estão eufóricas com o sucesso, mas se monstros atacarem a força de ataque, eles serão dizimados. As coisas ficariam muito ruins e arruinariam qualquer chance de coexistência. Koji diz a Alice para não se preocupar, pois ele tem uma ideia. Eles simplesmente vão infiltrar o castelo do Rei Demônio antes que a força de ataque chegue. Então, eles vão parar o exército do Rei Demônio e levar todos os demônios em fuga com eles. Todos ficam chocados, mas Takako aponta que o plano é muito imprudente. Ela diz que há uma chance de que o Rei Demônio realmente queira erradicar a humanidade. Koji simplesmente diz que, se for o caso, ele terá que lutar contra o Rei Demônio com toda a sua força. Alice fica preocupada, mas Koji diz que só fará isso como uma terceira força. Ele lutaria como um exército unido buscando a coexistência entre humanos e demônios. Isso choca os outros, pois não consideraram essa opção. Koji aponta que há muitas pessoas como Takako e Alice que não têm problema com o outro lado. Tudo o que precisam fazer é reunir o máximo de pessoas assim e fazer o melhor para parar a luta. Alice diz ansiosamente que vai se juntar a ele, mas Koji observa que ela pode acabar tendo que lutar contra o pai. Alice não quer isso, mas diz que se o pai mudar de ideia sobre os humanos, ela só quer ficar ao lado de Koji. Ela se recusa a desistir da coexistência, então fará o que for preciso. Takako também concorda, e Minao pensa sobre sua situação. Ele trabalha tanto para o Rei Demônio quanto para Alice, mas no final, promete não deixar o lado de Alice. Todos estão na mesma sintonia agora, e nosso herói não poderia estar mais feliz. Naquela noite, Koji pensa que o portão da cidade está fechado agora. A força de ataque sairá pela manhã, então ele e os outros terão que partir assim que o portão abrir. Não adianta ficar estressado agora, então ele aproveita um sorvete com Alice. Depois, vão jantar, mas encontram os heróis no restaurante. Koji sai de lá imediatamente, e os heróis o perseguem. De Alice se pergunta se foi uma boa ideia fugir, mas Koji aponta que não tinham escolha. Ele quer conversar com eles, mas agora não é a hora certa. Nesse momento, eles notam um monstro no meio da cidade, e Alice diz que precisam levar todos para a segurança. Koji a interrompe, apontando que isso é na verdade uma demonstração. Essa criatura foi capturada pelos humanos e eles se preparam para atacá-la. Koji explica que o que as pessoas vão fazer é acabar com a vida de um monstro fraco na frente de todos, para aumentar a moral. Eles estão fazendo um show e Koji odeia isso. Justo então, algo cai na multidão, destruindo o monstro, e todos ficam chocados. É um monstro gigante chamado Besta do Inferno Berserk, e está no nível 213. Até Koji percebe que isso não é bom, pois todos estão realmente em perigo agora. As pessoas estão aterrorizadas e o monstro entra em um frenesi. Isso definitivamente não faz parte do show, então todos correm para salvar suas vidas. A Besta do Inferno aterroriza toda a cidade, e Alice implora para Koji fazer algo. Koji não hesita e vai parar o ataque de uma das bestas do inferno. Ele a soca em pedaços e se certifica de coletar um pouco de seu dinheiro. Perto dali, Rex e seu grupo estão exaustos de perseguir nosso herói e não conseguem acreditar que ele escapou.
Tina sugere que eles peçam ajuda aos locais para encontrar Koji. Eles acham que ele está trabalhando com os demônios, então ela tem certeza de que os aldeões ajudarão a encontrá-lo. Rex acha que é uma má ideia, porque Koji é um monstro e pode atacar se sentir encurralado. Carl discorda, pois se ele fosse do tipo a machucar inocentes, já teria feito isso. Ele pode estar ajudando demônios, mas ela não acredita que ele seja realmente uma pessoa má. Parna interrompe furiosamente e aponta que Koji está ao lado dos demônios que atacam cidades. Para ela, não há como ele não ser mau. Crow observa que quando atacam Koji, ele nunca revida. Ele nem tentou impor suas ideias a eles, então as coisas podem não ser o que parecem. Rex não pode negar isso, então concorda em deixar Koji ir. Parna fica irritada porque também estão deixando a filha do rei demônio ir. Então se pergunta se Rex está do lado dos demônios também. Rex, claro, nega isso e explica que só tem algumas perguntas que quer fazer a Koji. Crow também quer saber por que Koji está ajudando os demônios e o que ele está tentando realizar. Jesse e eles ouvem gritos vindo do desfile, então correm para ver o que é. Perto dali, um cara está prestes a ser esmagado por um monstro, mas Carl aparece para salvá-lo. Seu escudo divino não vai durar muito, mas o cara mal consegue se mover. Ele diz para ela fugir, mas ela se recusa. Ela declara que é trabalho da família real proteger o povo. Ela promete nunca abandonar nenhum deles, mas a besta destrói sua barreira. Eles estão em apuros agora, enquanto a besta avança para acabar com suas vidas. Felizmente, Koji chega a tempo de parar o ataque. Koji elogia seu esforço mais uma vez, mas desta vez, ele dá a ela um 100 de 10. Ele despedaça a besta e diz a Crow que não teria chegado a tempo sem ela. Os outros heróis chegam e ficam chocados quando Crow agradece a Koji por salvá-la. Rex se pergunta o que aconteceu aqui, então Koji explica que um monstro de nível 213 atacou. Rex não consegue acreditar que Koji derrotou esse monstro e exige saber qual habilidade ele usou. Koji explica que usou golpe carregado, mas isso surpreende ainda mais Rex, pois é a habilidade mais básica que existe. Ele se recusa a acreditar que Koji derrotou um monstro de nível tão alto com isso, mas Crow diz que viu com seus próprios olhos. Alice chega e Rex diz que tem muitas perguntas para Koji. Infelizmente, os monstros ainda estão atacando a cidade, então Koji diz que eles precisam lidar com isso primeiro. Isso faz Parna se perguntar se Koji realmente não está ajudando os demônios. Koji não sabe como isso entrou na cabeça dela, então declara que é uma parte neutra. Nesse momento, um guarda corre até eles e diz que precisam fugir. Rex diz que podem ajudar a lutar contra os monstros que atacam a cidade, mas o guarda diz que a situação é pior do que pensam. Ele revela que há uma horda de monstros marchando em direção à cidade. É um exército gigante como ele nunca viu antes, com mais de 10.000 monstros. Ele estava na torre de vigia e viu o exército aterrorizante com seus próprios olhos. Eles vêm da direção do castelo do Rei Demônio. Então Tina diz que todos devem ser monstros de alto nível. Parna tem certeza de que os aventureiros nesta cidade não terão chance, então se pergunta o que farão. Rex diz que terão que se retirar e se reorganizar em outro lugar. Depois formarão um plano para retomar Salmaria. Eles concordam em evacuar todos, então o guarda vai espalhar a notícia. Crow gostaria que Koji os ajudasse, então Koji diz que vai chamar seus amigos no final. Ele pede aos heróis que cuidem de Alice por ele, e todos ficam chocados. Rex aponta que os demônios são seus inimigos, então não consegue entender por que Koji simplesmente confiaria neles. Ele aponta que poderiam tentar acabar com a vida dela, mas Koji sabe melhor. Ele diz que se quisessem fazer isso, não teriam avisado antes. Além disso, querem fazer muitas perguntas, e não ganhariam nada machucando-a antes de terminar a conversa. Todos estão em choque, e Koji pede que cuidem dela. Alice promete ser forte, e Koji vai buscar seus amigos. Parnett diz a Alice que ela foi abandonada, mas Alice não se deixa influenciar. Ela declara que Koji confia neles, então ela também confiará. Crow a abraça enquanto diz que tudo ficará bem. Ela afirma que está segura e garante a Alice que não quebrarão a promessa. Crow decidiu confiar em Koji também e percebe que Alice não é perigosa. Perto dali, todos evacuam a cidade e seguem para o portão leste. Alice e os heróis
ajudam orientando os aldeões. Jess, então, Manao e Takako chegam e Alice corre até eles. Os heróis assumem que são os dois homens que Koji foi buscar, mas Alice revela que Takako era uma mulher. Os heróis ficam atordoados, e Takako declara que há um limite para a grosseria que aceita. Crow a impede de fazer uma loucura e explica que Koji pediu para manter Alice segura. Takako e Manao não conseguem acreditar, e Crow explica que Koji foi buscá-los. Takako diz que não viram Koji, e Alice só pode se perguntar onde ele está. Jess e outro guarda correm até eles pedindo ajuda. Ele diz urgentemente que há um cara maluco lutando contra toda a horda de monstros sozinho. O cara parece ser apenas um aldeão normal. Então o guarda pede que os heróis o ajudem. Todos ficam atordoados porque sabem que deve ser Koji. Nesse momento, Alice percebe o que está acontecendo. Se essa cidade cair para os monstros, a distância entre demônios e humanos só aumentará. A coexistência se tornará impossível. Então Koji foi lutar contra os monstros antes que chegassem à cidade. Os amigos de Koji correm para ajudá-lo, e os heróis o seguem. Do lado de fora dos muros da cidade, encontramos Koji lutando contra a horda gigante. Ele está se exaurindo e pensa que Takako já deveria ter encontrado Alice. Agora que ela está segura, ele pode se concentrar totalmente na batalha à sua frente. Perto dali, seus amigos finalmente chegam e testemunham ele destruindo o exército de monstros. Takako não pode deixar de notar que Koji está em desvantagem numérica e isso é demais até para ele. Ela fica surpresa quando os heróis chegam atrás deles e Rex aponta que não poderiam ignorar o que está acontecendo. Ele diz que não entende por que Koji está lutando contra a horda gigante sozinho. Takako explica que é porque ele não quer que ninguém mais morra. Ela revela que Koji está lutando tanto por humanos quanto por demônios. Carl pergunta o que ela quer dizer, então Takako explica. Se essa cidade cair, o ódio e a raiva dos humanos pelos demônios só aumentarão. O dano seria irreparável e tornaria a coexistência impossível. Crow não consegue acreditar que Koji está se sacrificando pelo bem de todos. Rex diz que isso é demais porque mesmo no nível 999, Koji está basicamente caminhando para a morte. Ele diz que isso não é coragem, é mais como imprudência. Takako explica que Koji não pensa assim. Tudo o que ele se preocupa é se pode ou não fazer algo. Assim como ela disse a Alice antes, ela diz que Koji carece de algo que é precioso para todo ser vivo. Esse algo é o medo da morte e a hesitação em morrer. Rex declara que também está pronto para morrer, mas Takako diz que é mais do que isso. Jess e Alice ficam muito preocupadas enquanto uma besta gigante tenta pisar em nosso herói. Koji a detém e manda o monstro voar. Ele continua lutando contra toda a horda, e Rex só se pergunta onde ele aprendeu tanta força. Ele se pergunta o que o fez querer ser tão forte e não tem ideia de como alguém pode ser tão determinado. Takako explica que a razão de Koji não é tão diferente da dele. Rex não acredita que ela saiba sobre ele. Então Takako diz que possui um bar e ouviu algumas coisas. Ela sabe que a família de Rex foi morta por monstros enquanto viajavam. Takako então revela que um monstro tirou a vida do pai de Koji. Enquanto Koji luta, Takako conta a história do passado de Koji. Na primeira vez que ele derrotou um monstro, Koji se perguntou por que eles se tornavam o dinheiro que os humanos precisam para viver. Koji ficou fascinado por isso, e realmente gostava de ganhar dinheiro. Com o tempo, Koji se perdeu em eliminar monstros. Pouco a pouco, enquanto lutava para subir de nível, Koji percebeu algo. Os aldeões devem ser fracos e protegidos. Ele estava prestes a aceitar seu destino e desistir, mas algo aconteceu. Um dia, um monstro atacou sua carruagem e tirou a vida de seu pai. Koji odiava o monstro que fez isso e os demônios que criam monstros. No entanto, o que ele mais odiava era a si mesmo. Ele se sentia impotente e não podia fazer nada para ajudar seu pai. Foi então que Koji começou a lutar contra monstros sem parar. Ele começou atirando pedras à distância, mas assim como antes, não conseguia subir de nível. Não importava quantos monstros derrotasse dessa forma, sua experiência nunca aumentava. Ele só estava eliminando monstros de uma distância segura, e sua natureza fraca o limitava. Através de sua frustração, Koji parou de lutar à distância e começou a desafiar monstros de frente. Mesmo que fosse um suicídio para um aldeão, Koji precisava testar isso.
Ele queria se testar para ver se desistiria de vingar seu pai se sua vida estivesse em jogo. Sobreviver a essas lutas mortais levou Koji a aprender algo sobre os aldeões. Takako explica que o papel de aldeão é opressivamente fraco. Cada luta corpo a corpo que Koji teve foi marcada pelo perigo e pela consciência de que poderia morrer. No entanto, ele acabou percebendo que isso poderia ser uma vantagem. Por causa do risco extremo de morte que todos os aldeões enfrentam, eles também sobem de nível mais rápido do que outras regras. Acontece que a única vantagem dos aldeões era sua fraqueza esmagadora. Colocar sua vida em risco repetidamente levou Koji a finalmente subir de nível. O nível que nunca mudaria, não importa o quanto ele tentasse, finalmente subiu de 4 para 5. Com essa nova estratégia, Koji alcançou o nível 53 aos 9 anos. Foi então que ele se vingou do monstro que tirou a vida de seu pai. Ele correu de volta para casa para contar orgulhosamente à mãe sobre a notícia, mas algo horrível aconteceu. Sua aldeia foi atacada e destruída por bandidos. Desta vez, foi um humano que tirou a vida de um de seus pais. Takako observa que quando alguém que você ama tem a vida tirada por monstros, você jura vingança contra todos os monstros. No entanto, quando um humano faz isso, a resposta não é tão fácil. Ela se pergunta se você deve buscar vingança contra todos os humanos e tentar exterminá-los completamente. Ninguém tem a resposta para isso, e Alice se lembra do que Koji lhe disse. Ela queria saber por que ele não queria acabar com os demônios, e ele simplesmente disse que seria idiota. Rex diz que seus pais foram eliminados por monstros, mas agora percebe que isso não significa que todos os demônios são ruins. Nesse momento, Crow aponta que Koji disse que os demônios ainda podem ser perigosos. Isso a faz se perguntar por que ele permanece neutro e ela está determinada a obter a resposta. Por isso, ela não pode deixar a vida dele acabar aqui, então se prepara para ajudá-lo. Rex diz que vai se juntar a ela porque precisa de mais detalhes sobre como Koji ficou tão forte. Tina lembra que eles estão em grande desvantagem numérica, então precisarão de um curandeiro. Ela não quer ouvir eles implorarem, então diz que também irá. Parna também está a bordo, então os heróis correm para ajudar Koji. Minao percebe que Alice quer ajudar, o que significa que é seu dever fazer o que ela deseja. Ele não se importa se isso o torna um traidor, então Alice agradece. Minao sai correndo, e Takako diz a Alice para encontrar algo para se esconder. Ela quer que ela fique a salvo, mas Alice quer ajudar. Takako a assegura que elas vão vencer, então Alice concorda em esperar. Enquanto isso, Koji recebe mais danos enquanto continua cercado por monstros. As habilidades de recuperação dele não conseguem acompanhar, então Koji percebe que a situação está piorando. Nosso herói não está nem perto de desistir, e continua lutando. Ele sabe que quanto mais inimigos conseguir eliminar, mais isso deve elevar a moral dos aventureiros. Enquanto Salmeria não for capturada, ele ainda pode alcançar seu objetivo. Infelizmente, Koji está sobrecarregado, pois há monstros demais. Vários deles o seguram no lugar e um gigante se prepara para um ataque feroz. O relâmpago sagrado de Jest e Rex aparece do nada para ajudar Koji. Koji se pergunta o que eles estão fazendo ali, então eles explicam que ainda tem perguntas para ele. Quanto a Rex, ele diz que é um herói e não pode permitir que um aldeão lute sozinho. Koji fica surpreso ao ver que Takako e Manao também chegaram. Eles eliminam alguns monstros e Takako diz que só passou para dar um alô. Quanto a Manao, ele diz que está apenas seguindo a vontade de Alice. Tina então cura Koji, mas ele está preocupado com todos. Ele aponta que o exército de monstros é enorme, e todos aqui vão perder a vida. Crow promete que não vão, e ela diz que a vida dele também não vai acabar. Koji se sente inspirado por eles, então diz que haverá uma mudança de plano. Eles farão o máximo que puderem aqui e depois vão correr. Ele declara que devem valorizar suas vidas enquanto deixam tudo o que tem no campo de batalha. Koji entra em uma fúria, eliminando vários monstros, mas acaba sendo esmagado por uma rocha. Ele diz a todos que está bem, mas sangue começa a jorrar de sua cabeça. Tina o cura e aponta que eles deveriam estar valorizando suas vidas. Koji sabe o que disse, mas aponta que confia neles para ajudá-lo. Tina explica que sacerdotes como ela são impotentes sem seus combatentes de frente, então pede a Koji para ter cuidado. Koji se desculpa
e explica que não lutou muito em grupo. A batalha continua e Koji pensa em como não está mais sozinho. Koji desata um ataque devastador e destrói 3 monstros. Seus amigos também estão causando muito dano enquanto eliminam vários inimigos. Alice não pode deixar de notar que todos estão lutando com tanta garra, então decide que deve haver algo que possa fazer para ajudar. Enquanto isso, Takako diz a Rex para lidar com os inimigos mais fracos e deixar os mais fortes com ela. Rex acha isso ridículo, pois o herói não pode ser exigente sobre quem enfrenta. Takako logo destrói um grupo de monstros com uma chuva de socos. Ela revela a Rex que tem uma habilidade que ignora as defesas inimigas. Rex fica chocado, pois isso significa que ela está acima do nível 100. Ele não consegue acreditar que conheceu outra pessoa em um nível mais alto que o dele, então declara que precisa ficar mais forte. Koji se vira para todos e anuncia que precisam de mais trabalho em equipe. Parna logo aponta que ele é o único que não está colaborando. Nosso herói tem uma ideia e se pergunta se Parna pode usar magia diária. Ela pode, e Crow diz que ela também pode. Isso é ótimo. Então nosso herói os leva para o ar enquanto gritam por suas vidas. Ele diz para as garotas eliminarem um grupo de monstros, e elas entendem a ideia. Elas usam suas magias de ataque em área e eliminam um grande grupo de monstros. Nosso herói as solta no chão, e Crow precisa pedir que ele mostre um pouco de respeito pelo sangue real. Koji se desculpa, mas aponta que acabou de usar um pouco de trabalho em equipe. Enquanto isso, os aventureiros na cidade se perguntam se devem evacuar com os aldeões. Eles perderam toda a esperança, acreditando que Samaria está condenada. No entanto, antes de saírem, ouvimos Alice chamá-los. Ao amanhecer, vemos que Koji e os outros ainda estão lutando contra o exército gigante. Koji percebe que os outros estão chegando ao limite, mas o exército não mostra sinais de desacelerar. Ele diz a todos que deveriam se retirar. Takako percebe que Koji quer que eles fujam enquanto ele continua lutando sozinho. Claro, todos se recusam, pois não querem deixar seu lado. Koji tem certeza de que não sobreviverão à batalha, então se pergunta o que deve fazer. Jest e Alice voltam e dizem a Koji que finalmente é a vez dela de ajudá-lo. Ela trouxe todo o grupo de aventureiros de Salméria, e todos ficam surpresos. Os aventureiros declaram que protegerão Salméria com suas vidas e se juntam à luta. Alice explica que contou a eles que todos estavam lutando aqui e pediu ajuda. No início, os aventureiros ficaram... Eles disseram que não eram fortes o suficiente e tinham certeza de que não teriam chance. No entanto, perceberam que nossos heróis não estavam desistindo. O esforço deles fez os aventureiros perceberem que também podiam fazer algo. Alice declara que nossos heróis lhes deram confiança. Crow fica chocado ao ouvir isso, pois tudo começou com um aldeão. Koji inspirou os heróis a lutar, e isso inspirou o enorme grupo de aventureiros. Bastou uma única aventura para que todos se unissem contra uma horda de monstros, e Crow nunca viu nada igual. Rex está ainda mais impressionado com Koji e diz que todos vão ver essa luta até o fim. Koji é humilde como sempre, dizendo que Alice é a verdadeira incrível. Ela foi quem quis fazer algo, então trouxe os aventureiros aqui. Koji diz que haverá uma mudança de planos e que agora é hora de vencer essa luta. Ele diz a todos para darem tudo de si, e todos se preparam para o ataque final. Koji diz a Alice para ficar para trás por causa do perigo, e lidera todos na batalha. Infelizmente, horas depois, vemos que os aventureiros estão completamente exaustos. Eles dizem que não adianta, pois não conseguem mais lutar, e ainda há muitos monstros. Até Rex desmaia, e as garotas chegam com mais poções que acabaram de pegar na cidade. Infelizmente, Rex já tomou o suficiente, e as poções perderam o efeito. As garotas estão preocupadas com ele, que mal consegue ficar em pé, mas Rex se recusa a desistir porque é um herói. Ele não tem medo de morrer, mas Crow lembra que descansar é parte da luta. Ela diz que ele não precisa lutar o tempo todo, mas Rex não consegue evitar de se comparar a Koji. Koji está lutando sem parar e não parece que vai parar. Jess e Tina revelam que Koji, de certa forma, tem tirado várias pausas. Acontece que ele tem uma habilidade que permite se recuperar sem itens. É uma habilidade de regeneração, que o deixa descansar mesmo lutando.
Rex percebe mais uma vez que Koji está sempre um passo à frente. Carl também fica admirado, pois estar no nível 999 é realmente especial. Rex logo diz que isso não é tudo. Koji também está livre das ideias comuns que seguram os outros. Sua capacidade de não se deixar levar pelo que acha que sabe também lhe dá um grande poder. Rex não poderia estar mais aliviado, pois finalmente entende Koji. Parna está um pouco chateada porque não entende por que Koji está do lado dos demônios. Gesta, Takako e Manao chegam, todas no limite. As garotas dão mais poções a eles e discutem a situação. Todos estão chegando ao seu limite, mas já derrotaram 90% dos monstros. Parna está pronta para eliminar Manao e Alice por serem demônios, mas Takako a impede. Ela diz para pelo menos esperar e ouvir o que Koji tem a dizer antes de decidir. Parnath teme que estejam sem tempo, mas concorda em esperar. Nesse momento, todos ouvem uma voz misteriosa. A voz diz que essa situação não está boa porque precisa seguir o roteiro. Todos se perguntam o que foi aquilo, mas são interrompidos quando o chão começa a tremer. Um monstro enorme aparece e todos ficam aterrorizados. É a criatura mais perigosa que já viram, e não há nada sobre ela nos registros reais. Minao nunca tinha visto isso antes e se pergunta se é mesmo um monstro. Takako determina que terão que recuar, e Rex fica desapontado porque estavam tão perto de vencer. No entanto, Koji não está nem um pouco assustado e chama essa besta de Garoto Grande. Ele então surpreende a todos ao avançar em direção ao gigante. Essa coisa é insana, pois manda nosso herói voando com um soco. Os aventureiros perdem toda a esperança, pois não há como lutar contra isso. Eles dizem que o resumo acabou e correm para salvar suas vidas. Alice verifica nosso herói, mas ele apenas diz que não é seguro e que ela deve ficar para trás. Ela se recusa e promete ficar com ele até o fim. Alice diz a Koji para não se preocupar, mas ele aponta que é ela quem está tremendo. Carl rapidamente observa que é porque Alice está preocupada com Koji e ele está sendo imprudente. Nosso herói percebe que ela está certa e pede desculpas. Nesse momento, um homem misterioso aparece e fica impressionado com a rapidez com que Koji se recupera. Ele percebe que Koji foi quem fez os aventureiros de Salméria se unirem para essa luta. Minao revela que o nome desse cara é Stella. Ele é o braço direito do Rei Demônio desde antes de Minao entrar para seu serviço. Para piorar, Stellar é o segundo mais poderoso depois do Rei Demônio. Stellar estava se perguntando por que o Enal estava do lado dos humanos, mas agora percebe que é por causa de Alice. Nesse momento, Koji surpreende a todos novamente ao começar a andar para frente. Ele está voltando para a luta e explica que a poção que acabou de beber o recuperou. É a primeira poção que ele tomou durante toda essa luta, então ainda é super eficaz nele. Ele diz a Stellar que se ele for atrapalhá-lo, terá que lutar. Koji tem certeza de que ele não quer isso, mas Stellar diz para ele fazer o que quiser. Stellar diz que na verdade sabe, mas aponta que Koji ainda é apenas um aldeão. Kroll menciona que Koji está no nível 999, mas Stellar já sabe disso. Alcançar esse nível por si só é inédito neste mundo, mas no final das contas, ele ainda é apenas um aldeão. Koji acerta um soco no gigante, mas todos ficam atônitos quando não faz nada. Kroll rebate dizendo que o alto nível de Koji também deveria lhe dar benefícios de habilidades. Stellar admite que a habilidade de regeneração de Koji é muito rara, mas se pergunta que outras habilidades ele tem. Stellar então diz que o fato de Koji ter pelo menos uma habilidade é praticamente um milagre. Ele explica que aldeões excêntricos que buscam nível 100 ou mais já apareceram no passado. Ele insiste que mesmo sem habilidades, a diferença de estatísticas é simplesmente insuperável. Um aldeão com estatísticas tão baixas não pode derrotar essa criatura gigante. Infelizmente para o aldeão, é isso que significa estar no nível 999. Stella anuncia que não há habilidade que permita a Koji ter uma chance nesta luta. Nesse momento, Koji se pergunta se esse cara realmente acha que é isso que está acontecendo. Ele se levanta e explica que se deixou ficar mole naquele golpe de propósito. Ele aconselha nosso herói a desistir enquanto ainda tem sua vida. Koji fica surpreso porque parece que Stellar não está interessado em acabar com suas vidas. Alice tenta detê-lo apontando que ela não quer isso e nem seu pai.
Chocantemente, Stella sorri e diz que já sabe. O Rei Demônio não queria nada disso. Todos ficam atônitos quando Stella revela que o Rei Demônio está na verdade dentro do gigante. Stella explica que para acessar o incrível poder do Rei Demônio, ele o enfraqueceu com drogas. Stellar admite que o Rei Demônio não quer esta guerra. Ele a chama de sua guerra, e isso deixa Manal furioso. É uma arma antiga projetada para destruir a humanidade. Só pode ser controlada pela enorme mana do Rei Demônio. Isso não faz sentido, porque Koji e seus amigos farão de tudo para detê-lo. Koji declara que vai salvar Salméria e o Rei Demônio ao mesmo tempo. Stella fica surpreso porque Koji não vê os demônios como inimigos. Mesmo assim, ele diz ao nosso herói para desistir porque não há como alcançar seu objetivo. O Messias o derruba de novo, então ele pede outra poção a Crawl. Crawl diz para ele não se esforçar tanto, mas nosso herói toma a poção e ataca de novo. Ele continua sendo empurrado, mas não desiste. Seller só pode se perguntar por quanto tempo Koji vai continuar lutando, mas não acaba. Eventualmente, Rex fica surpreso ao notar que Koji está ficando mais rápido. Nosso herói consegue ganhar vantagem e surpreende a todos com um ataque que desequilibra a besta. O Messias o empurra de volta, mas desta vez é diferente. Enquanto Stellar se pergunta como Koji conseguiu causar dano ao Messias, Koji declara que isso é o que se consegue com esforço. As garotas tentam convencê-lo a parar de lutar, pois ele pode perder a vida. As poções já não fazem efeito nele, então Koji diz que vai precisar de um rápido descanso antes de lutar de novo. Para sua surpresa, Parna começa a curá-lo e pergunta por que ele está tão desesperado para lutar. Ela quer saber tudo, inclusive porque ele não odeia os demônios. Koji explica que tudo começou quando a vida de seu pai foi tirada por um demônio. Depois disso, ele se perguntou por que os aldeões eram tão fracos. Isso o frustrava muito e ele não conseguia suportar. Por isso, ele se esforçou para subir de nível e tentar ficar mais forte. Enquanto fazia isso, se perguntava por que era um aldeão e por que os papéis existiam. Ele se questionava quem decidiu isso e por que monstros viram dinheiro. O que ele mais questionava era o que eram aquelas telas de status. Todo o conceito de níveis e a ideia de ganhar experiência por derrotar monstros mais fortes era muito estranho para ele. Até as habilidades que aprendiam a cada 100 níveis pareciam um absurdo. Quando a vida de sua mãe foi tirada, algo ocorreu a ele. Ele percebeu que humanos e demônios são iguais e lutam porque é assim que o mundo funciona. Ele diz que as coisas começam a fazer sentido quando se pensa dessa forma. A melhor maneira de sobreviver neste mundo é derrotar monstros, ficar mais forte e pegar seu dinheiro. Faz tanto sentido que ninguém questiona. Eles continuam lutando como se deve, e deixam seus papéis determinarem suas vidas. Eles nunca têm uma segunda dúvida, e nunca aprendem por que as coisas são como são. Koji aponta que sempre que Rex diz que faz algo porque é um herói, parece que ele está tentando se convencer mais do que aos outros. Ele percebe que teria escolhido uma classe diferente se tivesse a opção. Koji declara que deveriam poder escolher o que querem se tornar, mas as regras deste mundo estão atrapalhando. Ele revela que quando alcançou o nível 999, sentiu a angústia do desespero. Isso porque sua janela de status parou de mostrar o quanto de experiência precisava para chegar ao próximo nível. Ele não podia ir mais longe, então Stilter se pergunta por que ele continua lutando tão desesperadamente. Koji revela que ao atingir o nível 999, ganhou uma nova habilidade. Essa habilidade deu a ele uma resposta para todas as suas perguntas sobre este mundo. Koji mostra sua tela de status para exibir essa habilidade chamada O que desafia Deus. Ela faz com que o crescimento do usuário nunca pare. A quantidade de experiência que Koji ganha lhe dá um poder além de seus limites. Todos ficam atônitos e Koji declara que quem fez o mundo assim lhe deu um desafio. Koji anuncia que vai derrotar a pessoa que criou este mundo e que vai dizer a todos que deveriam ter a liberdade de viver como quiserem. Nesse momento, um poder imenso começa a fluir dele, e todos se perguntam o que está acontecendo. Koji revela que no nível 900, aprendeu uma habilidade que não gosta de usar. Ela dobra seu poder por um breve momento, mas ele acaba paralisado por um tempo depois. É chamada de Quebrador de Limites, e ele a usa agora.
Ele declara que este será o fim da luta, então eles devem testar seu poder uma última vez. Koji sobe ao ar e diz que se o nível 999 é seu limite, então o jeito que o mundo é um lixo. Ele diz que escolhe seus próprios limites e desferiu seu soco mais poderoso. O dano insano de Koji derrota o Messias, e ele cumprimenta o Rei Demônio. A batalha finalmente termina, e o Rei Demônio pede desculpas a Alice por fazê-la se preocupar. Koji está completamente exausto, e Alice diz ao pai que Koji o salvou. O Rei Demônio diz ao nosso herói que ele fez um grande serviço para ele, e nosso herói responde que não foi nada demais. O Rei Demônio não pode deixar de dizer que Koji é o aldeão mais curioso que já viu. Ele também se surpreende ao ver que um herói está entre as pessoas que ajudaram, e aponta que Rex poderia acabar com sua vida agora. Rex não consegue fazer isso, mas Parna declara que não podem deixar essa chance escapar. Manal tenta impedi-la, mas o Rei Demônio só consegue rir. Ele não culpa Parna, pois é natural que ela o odeie. Parna não tem mais poder mágico, então não há nada que possa fazer. Nesse momento, o Rei Demônio se vira para Stella e pergunta o que ele está fazendo. Stella revela que a verdade tem a ver com o objetivo de Koji. Ele aponta que Koji quer confrontar quem é responsável por criar este mundo. Seus objetivos estão meio alinhados, então ele diz que dará a Koji 2 dicas para descobrir a identidade do Criador. Ele diz que a primeira dica é revelada ao acabar com a vida do Rei Demônio. Koji, claro, recusa, mas um Stellar já esperava isso. Ele então explica que a segunda dica é um item sem nome e caro que é vendido pela guilda na cidade. Koji fica chocado porque é o item misterioso que está sendo vendido por 10.000 ouro. Jess e todos ficam horrorizados quando o Stellar teleporta o Rei Demônio. Ele explica que vai segurá-lo até que as coisas sejam decididas. Koji aponta que um Stellar deveria estar servindo ao rei e não pode negar isso. No entanto, Stellar diz que é apenas porque o destino lhe atribuiu esse trabalho. Ele diz a Koji que se ele quiser que ele devolva o Rei Demônio, então precisa provar que pode obter o item misterioso. Ele dá ao nosso herói 1 ano para conseguir isso e deixa um aviso. Se Koji falhar, ele usará o Rei Demônio novamente para atacar toda a humanidade. Ele diz que na próxima vez fará com que lutem até que uma vida seja perdida, e ele vai embora. Alice se sente péssima porque seu pai estava bem ali na frente deles. Felizmente, o resto dos monstros está indo embora, mas ele só tem 1 ano antes que o perigo retorne. Todos estão muito preocupados e se voltam para Koji em busca de uma resposta. Nosso herói sabe que precisa juntar 10.000 ouro, então declara que devem começar abrindo um cassino. Alguns dias depois, vemos que Parna está se reportando ao rei sobre o que sabe. Ela fala sobre Koji, o aldeão de nível 999, e Alice, a demônio, que busca paz com a humanidade. O rei não consegue acreditar que alguém mudou a mente de Kroll, que foi criado para odiar demônios. Ele se pergunta por que Parna não foi convencida por Koji, então ela simplesmente diz que quer um mundo onde os demônios não existam. De volta aos nossos heróis, Rex anuncia a uma multidão que tem uma oportunidade que mudará suas vidas. Nossos heróis estão abrindo um cassino, e Rex está recrutando pessoas para trabalhar lá. Ele incentiva as pessoas a se dedicarem a um trabalho árduo, mas as pessoas não estão acreditando. Elas se lembram dele da vez em que tentou recrutar para uma caça ao Rei Demônio. Mas Rex diz que esta é a era do cassino. Mesmo que nossos heróis estejam oferecendo 50 prata por mês, as pessoas não estão interessadas. Koji diz a Rex para intensificar seu recrutamento, mas os outros apontam que é culpa de Koji. Ele não percebeu que precisavam contratar pessoas até apenas 1 semana antes da abertura. Koji explica que estava ocupado, pois conseguiu encontrar um bloco de spawn para fazer um pano para Minao também. Minao estava usando o pano, e Takako confirma que ninguém consegue sentir seu mana demoníaco. Koji então lembra que o item raro que precisam custa 10.000 ouro. Nosso herói já tem 5.000, então precisam dobrar isso. Se não conseguirem em 10 meses, Astelar atacará novamente. Os outros desejam que Parna estivesse aqui para ajudar, mas um flashback mostra por que ela foi embora. Ela disse que o grupo foi formado para caçar o Rei Demônio, mas não havia razão para ficar depois que isso mudou. Koji tenta tornar o folheto de trabalho mais atraente, mas acaba tornando-o mais absurdo. Todos se separam para continuar distribuindo folhetos.
Enquanto fazem isso, Alice pensa em como tudo é bonito. Todos conversaram com Koji e prometeram lealdade a ele. Crow admitiu que sua visão de mundo a fez ignorar muitas coisas, mas Koji a ensinou que precisa aprender mais sobre o mundo. Tina ainda está treinando, então disse que queria subir de nível com os outros. Rex admitiu que ainda tem muito a aprender, então queria que Koji o ensinasse. Ele foi muito formal e decidiu começar a chamar Koji de mestre. Alice não poderia estar mais feliz, pois agora tem amigos que a ajudarão a alcançar a coexistência entre humanos e demônios. Nesse momento, um cara chamado David se aproxima de Alice. Ele explica que é um servo da família real Hexaldria e está aqui para buscar a princesa Crow. Koji não gosta de como ele fala com Alice e chama os guardas para afastar esse cara. Todos concordam que ele é um verdadeiro esquisito por falar com a jovem Alice. Então os guardas o levam. No entanto, Alice explica que ele não fez nada de errado. Então o deixam ir. Koji se desculpa por tirar conclusões precipitadas, e Crow chega logo depois. David faz alguns elogios bem estranhos, e Koji aponta que ele realmente é um tarado. Depois, David explica que o rei o ordenou a trazer Crow de volta à capital real. Ele quer ver se é verdade que ela abandonou a caça ao rei demônio e escolheu ficar nesta cidade. O que ele sabe é que o rei demônio desapareceu, por isso desistiram da caça. No entanto, os relatórios também dizem que eles continuaram treinando e trabalhando diariamente em outro objetivo. Ele diz que veio aqui para descobrir qual é. Ele declara que se o novo objetivo de Crow servir como seu serviço principal como sábia para caçar o rei demônio, então não a forçará a voltar. Crow rapidamente anuncia que não desistiram. Eles estão derrotando muitos monstros, treinando duro e ganhando dinheiro para comprar equipamentos melhores. Ela explica que Koji está no nível 999, e todos estão aprendendo com ele para ficar mais fortes. David fica feliz em ouvir isso, mas também ouviu coisas sobre Koji. Ele não acreditou que Koji era um aldeão quando ouviu falar dele pela primeira vez, mas agora é claro que ele é. É óbvio que ele é muito poderoso. Então David só pode se perguntar por que Koji não derrota o rei demônio ele mesmo. Koji surpreende a todos, ao fingir ser mais fraco do que todos pensam. Ele aponta que é apenas um aldeão, e mal venceu o gigante em Salméria. Ele teve que contar com muitas poções e ajuda de todos. Koji declara que o objetivo deles ainda é derrotar o rei demônio. É por isso que precisam ganhar dinheiro para conseguir equipamentos melhores e treinar o grupo. David fica satisfeito com essa resposta, então diz que os ajudará enquanto vigia Crow. Ele sabe que estão recrutando trabalhadores, então revisa os folhetos. É um sucesso incrível, pois muitas pessoas aparecem para se candidatar. David explica que apenas enfatizou a flexibilidade no período de treinamento, os tipos de trabalho que fariam e a segurança do local de trabalho. Koji então vai até Rex e diz para ficar de olho em David. Ele não confia nele, mas Rex aponta que David serve a família Cal desde antes de ela nascer. Rex tem certeza de que ele só quer protegê-la, mas Koji desconfia. Ele teme que David tenha outro objetivo, então diz a Rex para ficar alerta, especialmente quando David está perto de Alice e Manal. 2 dias antes da abertura do cassino, vemos que nossos heróis estão treinando. Alice fortalece Rex para que ele possa derrotar um monstro, mas Koji o interrompe com raiva. Koji aponta que se ele aumentar suas habilidades antes da luta, não faz sentido treinar. Rex diz que ainda ganhará experiência ao vencer, mas esse não é o ponto. Koji lembra a todos que quanto maior a desvantagem, maior será o bônus de experiência. Ele então dá uma pequena lição. A primeira regra de níveis e experiência é que seu nível sobe ao atingir uma certa quantidade de experiência. Em segundo lugar, você ganha experiência ao derrotar monstros de nível mais alto. A terceira regra diz que mesmo que um monstro seja de nível mais baixo, se suas habilidades forem piores, você ainda ganhará experiência como se fosse de nível mais alto. Resumindo, quanto maior a desvantagem, mais experiência você ganha, e mais rápido sobe de nível. Ele diz a Rex para lutar sem buffs, pois pode sempre ajudá-lo se ele se meter em problemas. Koji admite que suas próprias habilidades básicas são muito baixas porque é um aldeão. Rex é um herói, então suas habilidades básicas são mais altas que qualquer outro papel. Ele diz que no final, Rex será mais forte que qualquer um. Rex luta heroicamente sem buffs,
mas seu oponente coloca fogo em seu rosto. Os outros o ajudam a sobreviver, e Koji diz para ele continuar tentando. Rex continua levando uma surra, então Crawl o cura repetidamente. Crawl se pergunta se é só isso que ela realmente vai fazer. Koji aponta que ela ainda não está lutando para ganhar níveis, então está tudo bem ela melhorar gradualmente. Crawl está ansiosa porque só subiu de nível 42 para 45 desde que saiu da capital. Ela está frustrada por ter crescido apenas 3 níveis, mas David aponta que Koji só se preocupa com ela. Sage não é um papel para a linha de frente, e eles recebem grandes danos dos ataques inimigos. Koji admite que, por Cruel ser uma garota, ele não a coloca em situações que ela não pode suportar. Crawl declara que seu gênero é irrelevante, e ela só quer que Koji a ajude a alcançar o nível 200. Koji fica muito impressionado e promete ajudá-la. David então diz que é muito impressionante que Koji tenha alcançado o nível 9 Shinodome 99, especialmente em uma idade tão jovem. Ele se pergunta como ele fez isso, mas nosso herói apenas diz que é uma longa história. Está claro que ele não fez isso por dinheiro, então David conclui que pode confiar a princesa Crawl a ele. Koji se pergunta por que alguém faria isso por dinheiro, pois alcançar um nível tão alto é incrivelmente perigoso. David aponta que aqueles que trabalham duro para se tornarem mais fortes buscam derrotar monstros ainda mais fortes para ganhar ainda mais dinheiro. Koji confirma que quanto mais forte o monstro, mais dinheiro ele solta. Jess e Alice se lembram de ter lido um livro no castelo do Rei Demônio. Era sobre o monstro de nível mais alto do mundo, que é tão forte quanto o próprio Rei Demônio. Ela só pode se perguntar quanto alguém ganharia ao derrotá-lo. Rex continua lutando contra a besta enquanto os outros conversam, mas ele finalmente consegue vencer. Ele diz que não pode acreditar que foi tão difícil derrotá-la. Ele chama seu mestre de incrível, pois essa luta que quase o quebrou teria sido nada para Koji. Koji diz a Rex para checar suas habilidades, e Rex fica surpreso ao ver toda a experiência que ganhou. Ele só pode se perguntar se esse tipo de treinamento insano e perigoso é como Koji alcançou seu nível. Koji explica que a primeira habilidade que ele obteve foi a auto-revivência. Crawl aponta que todos ganham uma habilidade a cada 100 níveis, então ela se pergunta quais habilidades Koji tem. Eles já sabem sobre auto-revivência, Limit Breaker e o que desafia Deus. Existem mais 7, então eles se perguntam quais são. Koji diz que não está tentando escondê-las. Elas só não valem a pena compartilhar, mas eles querem saber. Então Koji decide mostrar. Ele lança uma pedra que destrói 2 monstros e diz que isso representa 5 de suas outras 7 habilidades. Todos ficam confusos, então ele dá outra dica. Desta vez, ele joga uma pedra e elimina o último monstro. Todos ainda estão perdidos, então Koji apenas mostra os nomes de suas outras habilidades. Todos ficam impressionados ao ver que ele tem várias habilidades de dedo. Elas têm nomes como Dedo Hiper, Dedo Milagroso e Dedo Perfeito. Uma se chama Explosão Exótica Ato 5, e todos se perguntam o que todas elas fazem. Koji pede para se acalmarem, pois ele vai mostrar cada uma. Dedo Super aumenta o poder de estalar dos dedos de Koji. Isso permite que ele estale um dedo com o poder de 2. Isso não parece muito impressionante, mas o poder se acumula com cada habilidade. Ele se acumula em uma quantidade incrível, e o Dedo Perfeito faz com que Koji nunca erre ao estalar em qualquer circunstância. Foi assim que ele conseguiu estalar aquela pedrinha no monstro enquanto estava deitado no chão. Essas habilidades são bem decepcionantes, mas Alice diz que pelo menos ele conseguiu uma habilidade com um nome legal no final. Ela assume que é realmente poderosa, mas na verdade a habilidade Explosão Exótica Ato 5 não é boa. Sua descrição diz apenas que é um nome legal. Para piorar, Koji também tem uma habilidade chamada Reverso. Diz que quanto mais baixo for o nível de Koji, mais técnicas e feitiços ele pode usar sem custo. No entanto, quanto maior seu nível, menos técnicas e feitiços poderosos ele pode usar. Koji explica que no nível 700, ele caiu em desespero. No nível 800 piorou e ele achou que tudo tinha acabado. Rex nem sabia que havia habilidades que deixavam uma pessoa mais fraca, e percebeu que é por isso que Koji sempre usa golpe carregado. Isso também explica por que ele não pode usar feitiços. Koji aponta que ele tinha quase nenhuma mana no começo,
então estava tudo bem que ele não pudesse lançar feitiços. Koji espera que, ao contrário dele, Rex consiga uma habilidade que possa usar sem complicações. 2 dias antes da abertura do cassino, Takako corre até Koji porque tem uma notícia horrível. Takako revela que eles estão em sérios apuros, então ela faz David ouvir também. Acontece que não há variedade suficiente de álcool para o cassino. Koji se pergunta por que não podem simplesmente comprar mais de um comerciante itinerante, mas não é tão simples. O cassino exige os melhores vinhos, e também precisam de uma ampla seleção, então os comerciantes não terão o que precisam. Takako se desculpa por não ter considerado isso, e se pergunta o que diabos eles devem fazer. Felizmente para eles, David tem uma ideia porque sabe de uma carroça carregando os melhores vinhos. Ela está indo da capital real para Salméria, e deve passar por aqui em breve. Ele diz que talvez eles pudessem oferecer um acordo e Takako não poderia estar mais feliz. Koji, no entanto, se pergunta por que David sabe disso em primeiro lugar. David explica que teve a sensação de que isso poderia acontecer, então ele investigou com antecedência. No fundo, Koji desconfia dele. Ele não consegue entender por que um mero servo saberia seu destino, sua rota e seu cronograma. Alice acha legal que David esteja aqui, mas Koji decide ficar de olho nele. No dia da abertura do cassino, Koji vê que tudo está indo bem porque a equipe trabalhou noites longas se preparando. Vemos que Manao está trabalhando como dealer, enquanto Rex se esforça como garçom. Tina está trabalhando na capela, mas aponta que ninguém vai visitar uma capela em um cassino. No final do dia, Koji diz a todos que fizeram um ótimo trabalho, pois isso foi um grande sucesso. Nesse momento, David corre para aceitar a entrega, mas Alice percebe que ele esqueceu as luvas. Ela sai correndo para entregá-las, mas tropeça no caminho. David a segura, mas a cobertura dos chifres dela se quebra e cai. Alice fica apavorada porque David agora pode ver claramente que ela é um demônio. Ela não sabe o que fazer, mas David surpreendentemente não menciona os chifres. Em vez disso, ele diz que o laço dela é um lindo acessório e pergunta se foi um presente do Koji. Alice confirma, então David diz que ela deve cuidar bem dele. Ele simplesmente coloca o laço de volta e diz que está perfeito. Alice agradece sinceramente a ele por isso e entrega as luvas antes de se separarem. De volta à sala de descanso, Manao declara que precisam fazer algo sobre um grande problema. Manao diz a Alice que devem partir o mais rápido possível, mas ela quer ficar com Koji. Ele diz que precisam ir, mas os outros apontam que ela não sabe o que está acontecendo. Manao explica que viu David se encontrando com o oficial do reino e relatando sobre nossos heróis. David disse ao oficial que não viu comportamento suspeito de Rex ou da princesa Crow. Manao observa que se David realmente estivesse aqui apenas para cuidar de Crow, algo não faz sentido. Ele não precisaria ajudar com o cassino ou ficar com eles todo esse tempo. Ele diz que deve haver uma razão mais profunda. Então Koji se pergunta se David está observando Alice. Alice, no entanto, não acha que David seja o inimigo deles, e todos se perguntam por quê. Ela o surpreende ao revelar que David viu seus chifres. O que a surpreendeu é que ele não disse uma única palavra sobre ela ser um demônio. É como se ele já soubesse e estivesse em silêncio, então Alice confia ainda mais nele. Manao sente o oposto e declara que precisam sair agora. Takako diz a ele para se acalmar, pois parecerá ainda mais suspeito se todos correrem. Koji aponta que David também poderia estar cobrindo eles, mas Manao não acredita. Ele não acha que David viria de tão longe da capital apenas para cobri-los. Koji admite que ele está certo, então toma sua decisão final sobre o assunto. Ele diz que se David os está observando, então eles também terão que observá-lo. Além disso, se Alice confia nele, Koji a apoiará da maneira que puder. O objetivo final deles é a coexistência. Assim, Manao aceita e Takako promete monitorar David. Descobrimos que durante toda a semana seguinte, David não relatou nada sobre Alice. Enquanto isso, na capital real, Parna visita um lugar odioso de seu passado. Ela costumava vir a esta biblioteca para ampliar sua mente e seu conhecimento sobre magia. Um dia, um garoto percebeu que ela não gostava de livros, então lhe deu um para ler. Ela se perguntou quem ele era, e ele disse que era alguém trazido aqui contra sua vontade, assim como ela.
Ele explicou que bibliotecas não servem apenas para aprender magia, e se apresentou como Ed Vale. Parna explica que Ed Vale era um gênio, com um vasto acervo de conhecimento e mana. Ele odiava viver enclausurado, então fazia expedições sobre qualquer coisa que o interessasse. Logo, Parna se viu chamando-o de mestre, e ele contava a ela sobre seus ideais. Um dia, Advil revelou que queria uma troca cultural entre humanos e demônios. Ele acreditava que as duas raças tinham muito a aprender uma com a outra. Parna era contra, mas nunca tentou convencê-lo do contrário. Ela explica que em algum lugar dentro dela, acreditava que ele poderia realmente fazer isso. Advil continuou a fazer avanços amigáveis, e os demônios eventualmente o aceitaram. Eles visitaram os demônios repetidamente até que Advil decidiu que era hora. Agradeceu aos demônios por tudo que aprendeu e os convidou para uma vila humana. Prometeu que ninguém os machucaria e implorou para confiarem nele. O ancião demônio decidiu confiar nele, então Advil, radiante, declarou que a troca cultural começava. Os demônios escolheram a cidade natal de Parna para a troca, pois era perto da capital real. No grande dia, Advil chegou com os demônios, e Parna correu para cumprimentar seu mestre. No entanto, Parna só pôde assistir em terror enquanto os demônios traíam Advil friamente. Eles acabaram com sua vida instantaneamente, fazendo um buraco em seu peito. Os demônios não pararam por aí e massacraram todas as pessoas da cidade natal de Parna. Parna foi levada para a segurança, mas ficou traumatizada com o que viu. Só conseguia pensar em como Advil prometeu que ninguém se machucaria. Ela perdeu a razão naquele dia e mergulhou na desesperança. Isso foi há 4 anos, e Parna não conseguia fazer nada sozinha. No entanto, foi quando conheceu o herói desta era. Eram as 2 pessoas cujo destino os colocava contra os demônios. Se alguém no mundo entendia seu ódio pelos demônios, eram eles 2. Os demônios roubaram o que mais importava para ela, então ela jurou se vingar, e seus 2 novos amigos sentiam o mesmo. Infelizmente, Koji estragou tudo ao convencer seus amigos a mudar de ideia. Parna se recusa a mudar de ideia e promete se vingar de Koji por isso. De volta ao cassino, Koji lamenta que não estão ganhando dinheiro suficiente. Eles só conseguiram 15 de ouro esta semana porque os plebeus jogam na menor aposta. Para piorar a situação, os nobres só apareceram no primeiro dia. Eles odeiam estar perto de plebeus e reclamam que o lugar cheira a chiqueiro. Koji se pergunta se a solução é fazer uma sala VIP para os nobres. Ele também pode derrotar alguns monstros para ganhar mais dinheiro, mas a questão é onde. Rex se pergunta se Manal pode aparecer. Muitos monstros raros para eles derrotarem. Manal diz que pode, mas precisaria de um bloco de spawn. Infelizmente, não há como saber onde encontrar um bloco de spawn de monstro raro. Jesse e Alice perguntam a Koji se ele já ouviu falar do dragão negro. É o monstro supremo com poder igual ou maior que o próprio rei demônio. Ninguém sabe se ele realmente existe, mas Alice se pergunta quanto dinheiro poderiam ganhar se conseguissem derrotá-lo. Koji explica que o dinheiro é proporcional à sua força, então será uma fortuna. Alice acha que Minal pode saber onde ele está, então Koji vai falar com ele. Minal diz que não aconselharia isso, pois os documentos dizem que ele é nível 500, e isso é apenas suas estatísticas básicas. A verdadeira força do dragão negro será equivalente à do rei demônio. É tão poderoso que o rei demônio até avisou os demônios para não se aproximarem. Minal diz que aprecia a devoção de Koji, mas ele não é útil para o rei demônio se não estiver vivo. Koji está determinado a fazer isso de qualquer forma, pois não podem salvar o rei sem os 10.000 de ouro. Se falharem em conseguir o dinheiro, a guerra recomeçará e a coexistência nunca será alcançada. Sem outra opção, Minal declara que o acompanhará, pois Koji nunca encontrará sem ele. Quando voltam para o quarto, os outros insistem em ir também, mas Koji diz que irá apenas com Manal. Ele não sabe o que vai acontecer naquele calabouço, então só levará Manal, que é nível 176. O cassino também é importante, então quer que todos foquem seus esforços aqui. No dia seguinte, Koji se prepara para partir, e Tina entra em pânico total. Ela se pergunta se ele levou a escova de dentes, ração e poções, e insiste que ele precisa de mais. Alice pergunta a Koji se há algo que ele queira que ela faça além de ajudar no cassino. Koji apenas diz para ela se manter saudável, pois ela é a razão de ele estar onde está.
Se algo acontecesse com ela, ele perderia toda a motivação. Koji pede a David para cuidar de Alice, e então sai com Manal. Depois, Alice se pergunta se há alguma maneira de ser útil para Koji como os outros. David diz que a presença dela aqui motiva a todos, mas há mais. Ela poderia trabalhar para aprimorar suas próprias habilidades, como Rex e Crawl fazem. Ele aponta que o que ela pode fazer agora é o que realmente importa. Alice percebe que deve trabalhar para aumentar suas habilidades. Ela toma sua decisão e surpreende a todos ao pedir que a ensinem a lançar feitiços. Um tempo depois, Alice treina com Crawl, mas falha em lançar seu feitiço novamente. Crawl explica que visualizar um feitiço é a chave para fazê-lo corretamente. Ela dá um exemplo, dizendo que imagina gelo se transformando em lâminas afiadas para lançar seu feitiço de lâmina de gelo. Enquanto Tina os observa, ela pensa em como os lucros do cassino mudaram graças a David e Takako. Isso significa que todos têm mais tempo livre, mas também faz Tina se perguntar se o plano de Koji é irrelevante agora. Ela então se pergunta o que Rex está fazendo aqui, e ele diz que sempre quis aprender magia. Ele só consegue usar uma habilidade com sua espada agora e sente que é um desperdício. Enquanto isso, Alice começa a temer que não tenha talento para magia, pois está praticando há 10 dias sem resultados. Nesse momento, David oferece um conselho. Ele diz a Alice para se concentrar em um feitiço que deseja aprender, pois uma vez que ela o entender, seus horizontes se expandirão. Ele se pergunta qual feitiço ela mais deseja, e Alice revela que gostaria de aprender um feitiço de cura. Ela quer poder ajudar as pessoas quando estão em dor, e David diz que é uma escolha maravilhosa. Depois, Alice vai falar com David porque algo a incomoda. Ela quer saber por que ele não contou a ninguém seu segredo, e David finge não entender. Alice implora para ele não fazer-se de desentendido, pois ele sabe que ela não é uma pessoa normal. David abandona a farsa e pergunta a Alice se ela tem medo de ser descoberta. Alice admite que está aterrorizada com a possibilidade de as pessoas a tratarem de forma diferente. Agora, os clientes e a equipe são tão legais com ela e a ajudam sempre que precisa. Infelizmente, isso tudo é porque pensam que ela é humana, quando na verdade, ela é a inimiga que eles odeiam. David revela que pensou a mesma coisa quando aprendeu a verdade. No entanto, ele logo percebeu que Alice é uma pessoa de caráter que desafia o que as pessoas pensam sobre demônios. Acima de tudo, a princesa Crawl considera Alice uma amiga querida, e David viu sua natureza bondosa com seus próprios olhos. Não importa o que ela seja, pois para ele, ela é simplesmente Alice. Alice fica realmente emocionada, então agradece a ele e diz que ele também é um amigo querido. Enquanto isso, Koji e Minao continuam sua busca na floresta sagrada. Koji diz que algo está muito errado, mas na verdade, ele só quer dizer que viajar com Minao é muito chato. Eles estão viajando há 10 dias e Minao não disse uma palavra. Koji fica sério novamente ao se perguntar se esta é realmente a área certa. Minao está certo de que é, pois é o que os livros no castelo indicaram. O Rei Demônio disse que nunca esteve aqui, mas avisou a todos que havia algo a temer neste lugar. Infelizmente, eles procuraram em todos os lugares e não encontraram nada. Koji começa a se perguntar se pode não haver uma entrada visível. Ele aponta que o dragão negro é apenas uma lenda, pois ninguém o viu desde o primeiro que o encontrou. Ele questiona se aquele primeiro cara usou algum método especial para chegar onde o dragão está. A entrada pode estar escondida, então Manal se pergunta se está bem fundo. Koji pensou a mesma coisa e diz a Manal que é hora de começar a cavar. Koji começa a socar o chão, e Manal se pergunta se ele está louco. Depois de um tempo, vemos que nossos heróis progrediram muito. Manal não acredita que está usando sua poderosa magia para cavar um buraco, mas encontra algo incrível. Ele chama Koji e mostra que uma área continua se enchendo de terra. Não importa quanto ele cave, essa área continua se recuperando. Manal se pergunta se isso aconteceria em qualquer lugar que cavassem, mas Koji não acha. Ele explica que costumava cavar buracos bem mais profundos nessa floresta, e isso nunca aconteceu. Isso significa que deve haver algo aqui. Então Koji começa a socar de novo. Infelizmente, o chão se recupera mais rápido do que ele consegue quebrar. Então Koji não tem outra escolha. Ele usa sua habilidade Limit Breaker e começa a socar como um louco.
Isso permite que ele quebre o chão, e os dois caem em uma masmorra escondida. Manal se pergunta se o dragão negro está à frente, mas Koji precisa de 1 minuto para se recuperar após usar seu Limit Breaker. 6 dias depois, vemos que os dois ainda estão explorando a masmorra. Alguns monstros aparecem, mas não é a primeira vez. Koji age rapidamente e os elimina de imediato. Koji diz que Manal poderia ajudar às vezes, mas Manal explica que está preservando seu poder para quando realmente precisar. Koji coleta o dinheiro e aponta que todos os monstros aqui soltam pelo menos 2.000 pratas. Graças a isso, eles conseguiram impressionantes 284 ouros em apenas 6 dias. Enquanto continuam a procurar, Koji pensa em como esse lugar é estranho. Essa masmorra é apenas um caminho reto, e no final sempre há uma escada em espiral. Essa escada os leva para baixo a outro caminho reto que volta na direção oposta. Além disso, monstros sempre aparecem em um certo ponto, e depois disso, não aparecem mais naquele andar. Minal diz que quase parece algum tipo de teste. Para deixar as coisas ainda mais estranhas, eles já desceram 90 andares. De volta ao cassino, Alice cura um homem ferido, e todos celebram porque seu trabalho duro finalmente valeu a pena. Carl está surpreso porque Alice aprendeu magia de explosão de fogo e cura em apenas 6 dias. Infelizmente, Rex não está indo tão bem porque não consegue aprender um único feitiço. Depois que Alice faz mais algumas curas, David convida todos para uma refeição. Ele revela que sentirá falta deles porque vai partir em breve. Alice fica chocada, então David explica que será dispensado de seu dever e voltará para a capital. Isso deixa Alice de coração partido, mas David diz para ela não desanimar porque voltará sempre que tiver tempo livre. Alice se sente aliviada, mas o momento feliz não dura. Jazz então arremessa Percy na sala e declara que eles precisam sair da cidade. Ele diz que explicará depois, mas já é tarde demais porque Parna os encontrou. As garotas ficam felizes em vê-la, mas David percebe que algo está errado. Alice corre para abraçar Parna, mas David fica horrorizado. Ele diz a Alice para ficar longe de Parna, mas já é tarde. Parna destrói o arco de Alice e revela a verdade a todos. Todos no bar sentem sua mana demoníaca e ficam aterrorizados. Esse é o pior pesadelo de Alice porque todos a conhecem do cassino e agora sabem que ela é uma demônio. A noite invade a sala e um homem diz a David que ele não conseguirá se livrar dessa. Rex revela que esse cara é o Duque Militaria e ele é o braço direito do rei. Militaria declara que fazer denúncias falsas é um crime grave. Então Carl exige saber do que ele está falando. David confessa que mentiu ao dizer que veio aqui para proteger a princesa. Na verdade, Parna informou ao reino que Carl e Rex estavam colaborando com demônios nesta cidade. O rei não acreditou em Parna, então enviou David para investigar. Claro, eventualmente, David descobriu a verdade sobre Alice, mas continuou relatando que não havia nada suspeito. Militaria explica que David é um excelente agente, então normalmente ele confiaria em seus relatórios. No entanto, essa afirmação veio da própria Parna, e os dois têm um passado. Ele acreditou nela, então veio conferir pessoalmente. Enquanto Parna escuta, ela pensa em como Militaria é o pai de sua falecida professora, Advil. Militaria diz a David para se explicar, porque se ele tiver um bom motivo, dirá ao rei para ser mais brando. Surpreendentemente, David não tenta se defender. Em vez disso, ele só quer saber o que Militaria pretende fazer com Crawl, Rex e Alice. Militaria explica que os destinos de Crawl e Rex ficarão a cargo do rei. Isso porque é possível que os demônios os tenham lavado cerebralmente. Quanto à criança demônio, Militaria a usará para atrair o outro demônio. Depois disso, ele planeja acabar com a vida de ambos. Rex está furioso e exige saber por que Parna fez isso. Ele a lembra que Koji lhe disse que demônios e humanos são iguais. Ele também se pergunta por que ela não pôde esperar até que tivessem os 10.000 de ouro. Parna declara que fez tudo isso porque o objetivo deles não é o que ela quer. Ela acredita que demônios e humanos são completamente incompatíveis. Eventualmente eles se trairão, e todos perderão as pessoas que amam. Parna promete acabar com isso antes que mais alguém tenha que passar por essa dor. Crawl percebe que não há mais nada que ela possa fazer, então se rende.
Militaria então ordena que os cavaleiros os prendam. Antes de serem levados, Crow pergunta a David por que ele ignorou as ordens de seu pai e apresentou relatórios falsos. David revela que é porque Crow começou a sorrir como nos velhos tempos. Infelizmente, Crow está triste novamente, pois sua jornada está prestes a acabar. Jaza e Takako entram em cena, e nossos heróis entram em ação. David ajuda Alice a se libertar, e diz a Takako para protegê-la. Parna admite que esqueceu de Takako, e Takako prepara Alice para a fuga. Alice se preocupa com Rex e Crow, mas David diz a ela para fugir porque eles ficarão bem. Infelizmente, não conseguem escapar, pois o corpo de Takako de repente fica pesado. Ela não consegue se mover, então David revela que essa é a habilidade de Militaria. Sua habilidade pode deixar qualquer guerreiro tão indefeso quanto um bebê, então Militaria diz a ele para desistir. David se recusa e diz a Takako para continuar e levar a Alice até Koji e Minao. As meninas conseguem escapar e David bloqueia o caminho para que os cavaleiros não possam seguir. Ele os enfrenta sozinho e declara que não passarão. De volta à masmorra, Minao revela que o próximo andar é o 100º. Os caras ficam atônitos ao descobrir que não há escadas desta vez, e só há um buraco gigante. Koji joga algo para ver o que acontece, mas simplesmente desaparece na escuridão. Minao acha que deveriam voltar, porque pular ali seria suicídio. Além disso, carregar todo esse dinheiro está se tornando um fardo. Koji se recusa a sair sem ver o dragão das trevas, então começa a descer. Minao não pode deixá-lo ir sozinho, então segue nosso herói. Eventualmente, eles alcançam uma substância estranha, e Koji percebe o que está acontecendo. Ele passa por isso e diz a Minao que parece que podem pular. Eles chegam ao fundo e Manao percebe que essa substância corta luz e som. Manao nota que Koji ficou em silêncio e está olhando para algo. Ele fica chocado ao ver que Koji está olhando para o dragão gigante que eles estavam procurando. Essa criatura é aterrorizante e diz que está impressionada que nossos heróis chegaram tão longe. Não se esqueça de curtir o vídeo.